Uma manobra global para uma vida melhor. Unir o mundo inteiro parece uma ideia louca. Toda a Terra pertence a Deus. Nós somos hóspedes aqui, mas comportamos-nos como donos. Os homens esqueceram-se de como negociar para um melhor acordo. Se soubessem negociar, não haveria guerras no mundo. A unificação da humanidade será implementada de forma inequívoca. A única questão é, a humanidade vai unir-se agora, antes das futuras catástrofes e tragédias que já estão a caminho, ou a humanidade vai unir-se depois de acontecimentos trágicos globais, e esta será apenas uma pequena percentagem de pessoas sobreviventes em todo o planeta Terra. В эфире Народное славянское радио. Boa tarde, caros ouvintes e telespectadores. Hoje no nosso estúdio virtual está Vitaly Sanchez-Kashkov, realizador de cinema, produtor, ator, fundador da organização Humanidade Unida da Mãe Terra. Olá, Vitaly. Olá a todos. Também temos aqui Denis Serdiuk, representante da Unidade Eslava Popular da região alemã, um dos fundadores da economia do Estado Soberano do Poder Popular. Olá, Denis. Olá, boa tarde. A emissão de hoje é apresentada por Alexei Orlov, editor principal e apresentador da Rádio Popular Eslava. Olá, Alexei. Olá a todos, caros ouvintes e telespectadores. O meu nome é Alexei Sherbarbov, e hoje oferecemos-vos a possibilidade de ouvirem e participarem na emissão sobre o tema Humanidade Unida da Mãe Terra, como um novo mundo justo. Sem mais demoras, dou-lhe, Alexei, o microfone para a emissão. Temos 7 tópicos anunciados hoje. Há muito tempo que estamos a trabalhar nesta transmissão e agora decidimos fazê-la. O primeiro tema é o objetivo da organização. O segundo tema é a nova base ideológica do mundo. O terceiro é sobre os nossos planos, formas de concretização, a base económica para informar a sociedade e assim por diante. Bem, e a unificação de organizações já existentes com objetivos semelhantes num único sistema. Portanto, como podem ver, esta é uma manobra global para uma vida melhor. Prefiro ficar de lado um pouco e ouvir a apresentação de todo este projeto, sugiro que Vitaly e Denis se envolvam e desenvolvam estes tópicos. E depois da divulgação, eu, Alexei, e vocês, nossos estimados ouvintes da rádio, juntar-nos-emos à comunicação e à conversa. Vamos começar. Já fui apresentado como o fundador da Organização Humanidade Unida da Mãe Terra. E gostaria de começar com o primeiro ponto, vou lê-lo em voz alta. Trata-se da unificação da humanidade com base em conhecimentos antigos na construção de uma nova ordem mundial. Progressivamente, livramos a humanidade da existência escrava e inútil, construímos uma sociedade de altruístas que vivem em harmonia com a natureza e o universo, bem como a harmonização das energias masculina e feminina que fluem em cada pessoa. Sei que muitas pessoas terão uma pergunta a fazer: como é que os rapazes empreenderam um projeto tão global, quando nem os eslavos se conseguem unir, e esta é a unificação de toda a humanidade? Podemos ver na situação atual, quando toda a humanidade está tão dispersa em termos políticos, religiosos, espirituais, morais e em muitos outros aspectos, os seus pontos de vista diferem na maioria das questões, e uni-la toda parece ser uma ideia louca. Mas eu abordei a questão de forma filosófica. A primeira coisa que é necessária é que a humanidade deve começar a perceber o mundo e o planeta Terra como um único organismo, e cada pessoa como uma célula individual que vive nesse organismo. Será simplesmente impossível corrigir a humanidade e orientá-la para o caminho certo, enquanto estivermos todos separados e cada um se preocupar apenas consigo próprio, estaremos a caminhar para a autodestruição. Quando falamos da unificação de toda a humanidade, antes de mais, salientamos que todas as nacionalidades, todos os povos, etnias, as suas culturas, tradições, línguas, fronteiras e estados dos diferentes territórios de residência devem ser preservados e respeitados. Respeitar os seus territórios e tradições, a não ser, claro, que não contradigam as leis comuns do universo e não ameacem a existência humana. É importante que toda a humanidade se aperceba de que somos todos uma família numa só terra, e que a existência de cada ser humano individual afeta a existência benigna da Terra. Enquanto esta consciência não estiver em todos, levaremos a humanidade e a própria Mãe Terra à perdição, que é o que estamos a testemunhar neste momento. Isso se expressa em vários problemas climáticos, falhas climáticas e cataclismos que ocorrem em diferentes países da Terra, bem como em discórdias, conflitos militares, que trazem tragicamente o fim para cada nação. Esta filosofia de percepção da Terra como nossa mãe, se chegar a todos os habitantes do planeta e cada um se entender como uma célula individual, mudará completamente a situação para um mundo melhor. Além disso, existem as chamadas células cancerígenas no corpo, que absorvem e destroem tudo à sua volta, preocupando-se apenas com a sua própria existência. Se virmos bem, o mundo está num estado de egoísmo, apenas toda a gente mostra egoísmo em diferentes graus de expressão. Esse egoísmo leva à desunião não só entre países, mas também dentro do próprio país, chegando a conflitos dentro da família, onde cada um só pensa em si. Cada um pensa apenas na sua bondade e no seu conforto. Este egoísmo está a destruir o planeta. Hoje estamos a ser arruinados pelo egoísmo pessoal.
A raiz do ego é o problema básico da humanidade. Apelamos ao altruísmo, mas não do tipo prescrito na Wikipédia ou nos dicionários. O altruísmo pode ser interpretado numa frase simples: se queres fazer por ti, faz por todos. Mas isso é dentro do quadro do senso comum, da ideologia da moralidade, dos conceitos espirituais e morais. Podemos perceber o mundo como um todo, e cada pessoa como uma parte desse todo. Então, os mal-entendidos e as reivindicações uns dos outros desaparecerão. Quando ouço, digamos, um movimento como a unificação dos eslavos, regozijo-me. Sim, finalmente os eslavos começam a perceber que é necessário estarmos juntos, que é necessário unirmos-nos. Imaginem o nosso planeta Mãe Terra, por exemplo, como um único grande navio, e haverá, talvez, um mau exemplo, se eu chamar a este navio o Titanic com o fundo partido. Cada cabine é como um país separado. Agora imaginem que o Titanic tem o fundo partido, que várias cabinas decidem unir-se para o bem da salvação e assim por diante. Sim, bem, está bem, essas cabines unem-se, trabalham para se salvarem umas às outras. Mas as outras cabines? Eventualmente, o navio afunda-se todo. A primeira coisa que é preciso fazer aqui é lançar todas as forças para consertar este buraco, consertar a brecha, a fim de salvar todo o navio. Assim, se salvarmos algumas cabines, todo o navio perecerá. E todos nós somos habitantes de um único navio, pelo que salvar, como se diz, e orientar apenas os eslavos na direção certa é também uma espécie de egoísmo, porque só pensamos em nós próprios, somos eslavos, etc. Imaginem se as repúblicas africanas se preocupassem apenas com elas próprias, e o mundo inteiro estivesse a morrer espiritual e moralmente, económica e politicamente, e houvesse guerras por todo o lado. África unida e pronto, tem uma vida boa, tem uma vida pacífica e não se preocupam com o resto do mundo. Como resultado, aqueles que vivem com visões parasitárias e sob gestão parasitária, destruirão todo o planeta, e a salvação de apenas uma África, apenas no seu continente, será inútil, porque todo o planeta morrerá, se tudo chegar a uma guerra nuclear, para a qual, de facto, agora as autoridades demoníacas do governo mundial estão a empurrar o nosso planeta. Assim, percebemos que não adianta salvar algumas cabines do Titanic. Precisamos de nos unir, eslavos, mas ao mesmo tempo com a consciência de que precisamos de unir o planeta inteiro, o mundo inteiro. Há outros povos que também querem viver em paz e harmonia, ter estabilidade económica, cobrir todas as necessidades básicas de cada pessoa, não se preocupar com o amanhã em termos materiais. Porque qualquer pessoa no planeta Terra, independentemente do país em que vive, dedica a maior parte do seu tempo à procura de meios de vida e, nesta corrida às comodidades cotidianas, as pessoas esquecem-se da espiritualidade, porque não lhes sobra tempo. Uma das questões que iremos abordar é o número de horas de trabalho, que será um dos temas da emissão de hoje. Em geral, todas as pessoas do planeta são iguais. Eu vivi fora da Rússia a maior parte da minha vida. Saí do meu país quando tinha 20 anos e agora tenho 48, por isso vivi a maior parte da minha vida no estrangeiro. E ao longo destes anos de comunicação com diferentes nacionalidades, diferentes representantes e povos com quem comuniquei, vejo que somos todos iguais. Todos queremos a mesma coisa, uma boa família forte, um bom cônjuge, todos queremos que os nossos filhos sejam bem alimentados e bem equipados. Todos queremos as mesmas coisas, todos queremos paz, um céu pacífico sobre as nossas cabeças, estabilidade e que as necessidades básicas da casa sejam satisfeitas. Mas, por alguma razão, há lutas, discórdias, guerras por alguns pedaços de terra que não pertencem a ninguém, exceto a Deus. Por isso, quando surgem questões, esta terra pertence-nos ou esta é a nossa terra, toda a terra pertence ao Criador Todo-Poderoso, Deus, somos hóspedes aqui, mas comportamo-nos como proprietários. Antes de mais, devemos lembrar-nos que somos hóspedes nesta terra. Viemos aqui para ganhar experiência, por isso devemos comportar-nos da mesma forma que no lugar para onde fomos convidados e mostrar-nos dignos. Mas nós, assim que nos é dada a oportunidade de viver durante 70 a 100 anos, desde que nos seja dada, começamos a governar e a lutar. Por isso, imaginem como ficamos nesta terra, como convidados muito descarados, e ainda por cima loucos. Neste caso, a nossa organização foi criada para trazer a toda a humanidade a consciência de que somos hóspedes aqui, em primeiro lugar. Somos todos uma família, e a Mãe Terra é a nossa mãe, na qual nascemos. Dividi-la é pura loucura. Sim, preservar as fronteiras de cada Estado para preservar e respeitar as peculiaridades culturais, as tradições de cada nação, as suas línguas é obrigatório, é extremamente importante. Mas, ao mesmo tempo, temos de o fazer pacificamente e ser capazes de negociar para uma vida melhor de toda a humanidade. E aqui está um dos principais problemas da humanidade atual. Em primeiro lugar, no que diz respeito aos homens, os homens esqueceram-se de como negociar em termos justos. Se o soubessem fazer, não haveria guerras. E, na verdade, gostaria de passar a palavra ao Denis, que poderia anunciar alguns artigos da declaração, que já foi desenvolvida pela nossa organização, Humanidade Unida da Mãe Terra. Nomeadamente, o Centro de Coordenação, o Círculo Interno e o Conselho de Membros deste centro desenvolveram uma declaração, que consiste em vários pontos. Podem lê-la na íntegra no nosso sítio web, que vêem por cima da minha cabeça, www.um.io. Por conseguinte, quem quiser, depois da transmissão e estiver interessado, pode visitar o nosso sítio web e ler a declaração na íntegra. E agora que já dei voz ao ponto 1,
Sugiro ao Denis, um membro do Conselho Organizador, que dê voz aos pontos seguintes, a partir do 2, que revelam efetivamente a essência da nossa organização. Gostaria de acrescentar mais uma coisa sobre o altruísmo. Este é o novo altruísmo que estamos a posicionar. É o altruísmo com letra maiúscula, quando o altruísta é capaz de proteger, preservar e melhorar de acordo com a providência divina. Quanto aos artigos, estes são os nossos objetivos declarativos. Ponto 2. Quero dizer desde já que a declaração está escrita no tempo presente. Não quer dizer que já tenhamos terminado, mas já podemos apresentá-la e este é o primeiro passo. A declaração será modificada de acordo com a perfeição. Começamos este processo, e aqueles que são capazes e têm o desejo de se juntar a nós, juntam-se a nós e reforçam o nosso processo, a nossa intenção. Este é o ponto importante. Também é importante notar que escrevemos no início da declaração como uma nota que a declaração não tem uma forma final, está viva neste momento, está em processo de formação da nossa estrutura de vida, consequentemente, vamos melhorá-la no futuro do ponto de vista das normas morais e éticas de consciência e honra. É este o comentário. Declaração. Ponto 2. Paramos a corrida ao dinheiro, a corrida ao armamento, a corrida ao prazer e proporcionamos uma oportunidade de autoaperfeiçoamento na autossuficiência individual. Parágrafo 3. No mundo que está a chegar, viveremos num mundo sem dinheiro, afirmamos, protegemos e preservamos um intercâmbio justo e transparente de trabalho e bens materiais. Ponto 4. Construímos um mundo novo sem violência contra as pessoas e a natureza, um mundo sem competição, um mundo sem álcool, tabaco e drogas, um mundo sem sofrimento e injustiça, um mundo sem ganância e crime. Ponto 5. Os valores fundamentais são a vida humana, a natureza e os seus habitantes, a Mãe Terra e a providência divina. Ponto 6. O objetivo da humanidade é viver em harmonia com todo o universo, no amor, na fraternidade e no altruísmo. Ponto 7. Missão e objetivos. Estabelecimento de relações harmoniosas entre as pessoas e a natureza, entre as pessoas e o Criador. Ponto 8. Um dos principais objetivos é harmonizar o fluxo de energia masculina e feminina em cada pessoa, onde homens e mulheres equilibrados e harmonizados na natureza se equilibram e vivem numa sociedade próspera baseada em famílias felizes. Quero desenvolver um pouco este tema. Em cada homem e mulher a energia masculina e feminina, a violação do seu equilíbrio leva à degradação das suas qualidades e propriedades, o que distorce a masculinidade e a feminilidade. Uma mulher com uma energia masculina sobrevalorizada não é capaz de cumprir as tarefas masculinas da mesma forma que um homem com um equilíbrio energético correto. Ao mesmo tempo, um homem com uma energia feminina sobrevalorizada não é capaz de realizar tarefas femininas como o faz uma mulher energeticamente bem equilibrada. A distorção do equilíbrio energético do homem e da mulher, ou seja, o desequilíbrio em termos de energia masculina e feminina, é a raiz de todos os problemas da sociedade moderna. O seguinte parágrafo 9. Quando nós, como toda a humanidade, atingirmos o estado de completa suficiência de educação espiritual e moral e a consciência da unidade, relação harmoniosa com todo o universo, substituindo o dinheiro por um indicador justo e transparente da norma do trabalho, então, chegamos a um novo mundo de justiça, em harmonia uns com os outros e entre todos os povos do planeta Mãe Terra, preservando, protegendo, harmonizando assim as suas tradições, cultura e modos de vida uns com os outros. No novo mundo todos têm um rendimento material básico para uma vida digna e suficiente na autoperfeição, onde o conceito de rico e pobre passa para a esfera da alma e o espírito depende dos esforços na autoperfeição de cada um. No novo mundo, todos são importantes, todos são criação de Deus, todos contribuem para a divina providência da Mãe Terra. Esta é a primeira secção. Há mais alguns pontos desta secção relativos à primeira pergunta. Ponto 2. 8. O objetivo da vida da humanidade no planeta Terra é a continuação da raça humana na Terra como uma criatura razoável e divina, que procura desenvolver as qualidades de Deus em si mesma, criando e cooperando com todo o universo vivo, a formação da humanidade como uma parte de todo o organismo unificado, de acordo com o desígnio do Criador único, em harmonia e equilíbrio com a natureza da Mãe Terra e dos seus habitantes. O ponto seguinte, o livre-arbítrio de cada pessoa é o valor mais elevado no caminho da ascensão espiritual, que exclui a violência e a degradação. A cooperação mútua, o respeito mútuo, a compreensão mútua, o apoio mútuo e a ajuda mútua ajudam a formar uma pessoa altruísta capaz de proteger, preservar e aperfeiçoar este mundo de acordo com o desígnio divino. É tudo o que gostaríamos de exprimir a partir da declaração sobre a primeira questão. Gostaria de acrescentar mais. É, evidentemente, muito declarativa no tempo presente, que ainda não é realizável. Mas o que é realizável é o que tencionamos exprimir neste momento. A unificação da humanidade baseia-se em conhecimentos antigos. Sublinharei por mim próprio, nos últimos 30 anos. Bem, vou falar sobre os eslavos. Não posso falar de outras nações. Agora quero falar sobre o mundo eslavo, isto é, durante 30 anos, embora houvesse uma grande disparidade nas nossas correntes eslavas em algumas noções. Sim, não podíamos concordar em algumas esferas da vida, não concordávamos com elas, não as aceitávamos, mas ainda assim,
Neste processo, recolhemos esses grãos, que provavelmente agora nestes movimentos são recolhidos e permanecem. A nossa tarefa agora, ao vermos estes grãos, é juntá-los e oferecer ao mundo a estrutura de vida a partir destes grãos, de acordo com a qual poderíamos realizar tudo o que acabei de dizer. Neste contexto, gostaria de partilhar que sou um representante da unidade do povo eslavo na região da Alemanha. E quando este projeto foi criado, eu era membro do conselho dos primeiros criadores do projeto. Fundámos este projeto em conjunto com mulheres, criámos grupos de Telegram em todo o mundo. Eu era responsável por uma parte da Europa, criei 20 a 30 grupos na Europa, na medida do possível, em todos os países europeus, criei salas de chat, grupos de unidade eslava, com o objetivo de harmonizarmos o mundo eslavo em todo o mundo. Por isso, nesta base, trabalhámos muito durante um ano para descobrir o que é o nosso vitalismo. Eu e o Alexei Orlov participámos nisso, reunimos-nos, fizemos reuniões. Criámos uma imagem, uma margarida da direção da construção da vida, da esfera de atividade. Se houver oportunidade, gostaria de vos mostrar um exemplo, fazer uma demonstração do ecrã e mostrar-vos o seu aspecto geral. Este pequeno esquema chama-se A Vida Poderosa da Humanidade Unida da Mãe Terra. Criámos um símbolo de uma margarida de 6 pétalas. A margarida de 6 pétalas está relacionada com o facto de existir um conceito como um favo de mel, hexagonal. Existem diferentes símbolos de estrelas de 6 pontas, que se relacionam com a nossa visão do mundo e com outros povos. Aqui colocamos este símbolo no símbolo que é reivindicado pela Agência da Mãe Terra, que é um círculo com um ponto dentro. Nós posicionamos-o como o cone do universo, símbolo da lei do universo. É o símbolo principal da nossa organização. Assim, a nossa declaração foi escrita a partir do nosso entendimento do cone da criação em inglês, que significa lei da criação. Ainda não estamos a descrever a lei do universo, não temos pressa, mas procedemos a partir da nossa compreensão da lei do universo, do que já absorvemos durante estes anos. Aqui, portanto, podem ver as direções aqui. Gostaria de salientar que existem 6 pétalas, e esta é a declaração, que agora leu um dos primeiros pontos, sim, são 6, e cada pétala é cada secção da declaração, e cada uma destas pétalas é revelada aqui. Por isso, convidamo-o a ir ao sítio web para ver a declaração. Olhem para este diagrama e vejam por vós próprios alguns paralelos. Se virem algo, partilhem o que não vemos. Somos abertos, interagimos e somos contra a transformação de qualquer conhecimento em dogma. É por isso que estamos abertos a discussões. Mais abaixo, na parte inferior, temos esclarecimentos. A questão é que isto não é apenas uma margarida. Se prestarem atenção, temos um círculo branco no centro, depois temos um círculo amarelo e depois um círculo translúcido. Esta é uma expressão figurativa da varnosidade eslavo-russa. Varna eslavo, Varna significa determinar o nível de desenvolvimento espiritual e moral de cada pessoa. Ou seja, estamos a falar do caminho espiritual de formação pelo qual um ser humano, cada um de nós, passa. E nós, tendo em conta os conhecimentos de Alexei Orlov, descrevemo-o aqui, mas com uma ligação à nossa declaração. Fizemos esta ligação aqui, para que houvesse sincronização com a declaração. Vou lê-la agora. Chamamos-lhe os níveis dos Varnas da Humanidade Unida da Mãe Terra, a gestão do poder da mente coletiva à maneira da lei do universo. Vemos tudo isto como um todo. A lei do universo e o sistema de Varnas estão mutuamente ligados um ao outro. Este é um tema para outras emissões. Só quero dizer que, a partir do quarto, isso implica o quarto Varna. Nós chamamos-lhe este nome, os decididores sob o sacerdócio, poder, cooperação internacional. Círculo branco no centro. Portanto, designamos a quarta Varna por este nome. Como explicar? O Supremo sob o sacerdócio. Ou seja, chegamos ao entendimento de que aqueles que são gestores, tomam uma decisão, mas têm um sacerdócio, um círculo de conselheiros que, quando solicitados, podem expandir a sua visão do mundo. Porque uma coisa é tomar uma decisão responsável, outra coisa é ser competente. Não é a mesma coisa. É por isso que temos uma mensagem tão importante a este respeito. A terceira fase da Varna, os governantes sob o Conselho dos Sábios, uniões de comunidades e cooperativas. Este é o círculo amarelo, este é o terceiro Varna. Segundo, governantes sob o Conselho, comunidades e cooperativas, a parte clara das pétalas, a parte transparente. Isto significa que os dirigentes já são desta matéria, mas falta-lhes experiência. Por isso, o Conselho é que podem não ser sábios, mas são bastante competentes nos seus domínios, profissões, aptidões. A primeira fase é designada por homens Copni e suas famílias. Homem de confiança significa um homem capaz de tomar decisões sensatas. Ou seja, a primeira etapa, os gestores, é um Copni-mãe, que corresponde a um Copni-mãe, que é responsável pela sua família perante a sociedade e perante a sua família pelo que acontece nesta sociedade e como concilia estes conceitos. Tudo isto será pormenorizado nas próximas emissões. Neste momento, dou por concluída a narrativa deste esquema. Muito obrigado. Em princípio, concluí a minha exposição sobre a primeira pergunta. Na declaração, o Denis falou de um dos pontos em que se diz que, neste caso, a nossa sociedade está muito desarmonizada em termos de energia masculina e feminina, que está presente em todas as pessoas. Penso que para a maioria dos ouvintes da Rádio Popular Eslava não é segredo nem novidade que em cada pessoa há energia masculina e feminina. A harmonização desta energia cria uma pessoa sã. Se houver uma violação, um desequilíbrio, este manifesta-se em diferentes qualidades.
Se um homem tem energia feminina excessiva, então as qualidades manifestadas em seu caráter, comportamento, ações e declarações serão inclinadas para qualidades femininas, respectivamente, é mais emocionalidade, é algum ressentimento e alguns outros momentos. As qualidades femininas no homem parecem muito feias, mas numa mulher é bastante normal, porque é uma manifestação feminina. Quando uma mulher se ofende, é normal. Quando uma mulher é emotiva, é normal. Essa é a sua qualidade. Essa é a sua condição. É a mesma coisa quando uma mulher entra em desequilíbrio. E ela tem mais energia masculina do que feminina, então isso manifesta-se, novamente, nas suas ações. Na fase inicial desta perturbação, ela pode mostrar em algum lugar teimosia, persistência e não maleabilidade, como em geral com seu marido ou com qualquer um de seus parentes ou amigos. Estas são muitas outras qualidades. Como resultado, quando tudo isso é muito negligenciado, ela já pode sentar-se ao volante de um caminhão e trabalhar como carregadora ou transportadora e o que quer que seja e parecer um homem, neste caso, nenhum homem que seja energeticamente equilibrado, harmonizado em si mesmo não se interessará por uma mulher com aparência masculina. Atualmente, o que observamos é que a maioria da sociedade de qualquer país, não estamos a falar apenas da Rússia, mas também dos EUA, onde me encontro agora, e também dos países europeus, a maioria da população do planeta Terra está desequilibrada. A maioria dos homens tem uma energia mais feminina e as mulheres têm uma energia mais masculina. É inerente à mulher, antes de mais, uma mulher será sempre exatamente o que os homens do seu meio ambiente são. Se os homens forem corrompidos e, consequentemente, pródigos, então a mulher tornar-se-á gradualmente assim. Ela corresponde sempre ao ambiente dos homens e aos valores dos homens. Por conseguinte, se hoje culpamos as mulheres pelo facto de muitas delas se vestirem como prostitutas e se comportarem de forma inadequada, mergulhando completamente no mundo material e perseguindo apenas o materialismo, a culpa é, em primeiro lugar, dos próprios homens, porque o tipo de homens que são, o valor que perseguem, as mulheres tornam-se assim. Uma mulher em qualquer país é um indicador do que acontece aos homens nesse país. Neste caso, devo dizer que este desequilíbrio afeta tanto as próprias famílias, que se tornam instáveis e se desmoronam numa primeira fase, como o número de divórcios, como veem, todos os anos e todas as décadas, está a crescer em todo o planeta, tanto quanto sei, a Rússia é um dos principais lugares da Terra em termos de divórcios. Isto mostra, mais uma vez, este desequilíbrio. Quando os conflitos começam no seio das famílias, e esses conflitos começam, antes de mais, porque elas estão desequilibradas. Um homem mostra qualidades femininas, uma mulher mostra qualidades masculinas, e depois o homem começa a pensar, bem, eu devia ser o chefe na minha família, mas ela começa a mandar em mim. É assim que uma mulher começa a mandar, porque tu não és um chefe. Queres ser chefe, mas não mostras as qualidades de um chefe, só queres ser um, mas parecer e ser, não é a mesma coisa. É por isso que parece um homem, mas comporta-se como uma mulher. Isto aplica-se à maioria dos homens, porque muitos deles não podem ser chamados de homens. Por conseguinte, de onde vem este desequilíbrio? Tentarei dizê-lo brevemente em 2 palavras, porque penso que é a causa principal de todos os problemas de toda a humanidade. Em primeiro lugar, todas as guerras que se organizam no planeta Terra não têm apenas como objetivo a destruição e a conquista de terras, a destruição do sistema estatal, a escravização dessas pessoas. Não, em primeiro lugar, os homens fortes dessa nação são eliminados, destruídos, porque a nação assenta nesses homens fortes. E na guerra, por norma, os mais fortes e os mais corajosos, os mais valentes são os que morrem. Os mais corajosos vão para defender a sua pátria. O lugar dos cobardes não é lá, os cobardes ficam na retaguarda e procuram uma desculpa para lá ficar. O resultado é que os homens fortes morrem. Tomemos o mesmo exemplo, a Segunda Guerra Mundial, quando dezenas de milhões de pessoas foram mortas, principalmente a população masculina. O que é que aconteceu depois disso? Depois disso, as mulheres ficaram com filhos, muitos deles com maridos que morreram na guerra. Ela tem de puxar por esta economia sozinha. A maior parte da população mundial vivia nas suas casas, com os seus próprios agregados familiares. Agora, toda a gente se mudou para as cidades, mas antigamente viviam nas suas próprias casas, nas suas quintas, trabalhando arduamente nas suas terras. Imaginem, uma mulher com um filho, já para não falar que no início do século XX havia 2, 3 e até 9 filhos numa família, era a norma. Então, uma mulher com tantos filhos, o que é que ela pode fazer? Tem de se tornar forte, começa a mostrar qualidades masculinas. A própria natureza da mulher a obriga a isso, torna-se forte, começa a trabalhar em casa e no lar, e ao mesmo tempo trabalha numa quinta coletiva ou numa empresa qualquer, onde quer que viva, tem de sair bem. Ela desenvolve e manifesta todas as qualidades masculinas, apenas para sobreviver. E agora pense nisto, uma mulher sem marido, que desenvolveu qualidades masculinas. Quem é que ela vai criar? Toda a gente sabe que nenhuma mulher fará de um rapaz um homem. É contra a própria natureza, tal como nenhum pai pode criar qualidades femininas na sua filha. Ele pode dar-lhe calor, afeto, amor, dar o exemplo do que deve ser o seu futuro marido, mas criá-la uma verdadeira mulher não pode. Só uma mãe faz da sua filha uma verdadeira mulher. Só o pai faz do seu filho um verdadeiro homem. Mas se a própria mãe se comportar como um homem, porque tem de o fazer, caso contrário a família não sobreviverá, a filha adopta essas qualidades e torna-se igual. Ela copia a mãe, e os filhos, neste caso,
Tornam-se primeiro mais subservientes à mulher, à sua mãe, porque em casa é a mulher que manda. O filho está habituado desde a infância a ser comandado pela mãe. Na escola, pelo professor, que na maior parte das escolas é uma mulher. Esta é já a primeira etapa de um homem subserviente, de um homem subordinado a uma mulher. Perde a sua capacidade de tomar decisões, de ser forte e responsável. Não estou a dizer que é mau, que não se deve dar ouvidos às mulheres. As mulheres são muito sábias, maravilhosas, e a sua voz deve ser ouvida. Mas o centro de decisão deve ser um homem, e ele já está habituado ao facto de que o centro de decisão na família é uma mulher, e ele é apenas um cúmplice, um ajudante na família. Foi assim com a sua mãe, cresceu para ser um ajudante e obedeceu, caso contrário, iria meter-se em sarilhos. E ele vai cair duro, porque ela percebe que ele deve ser mantido duro, caso contrário ela não será capaz de lidar com ele, não há pai. Em que é que tudo isto se traduz? Este rapaz cresce e torna-se num homem que já é um maricas, já está nessa fase. Casa-se e agora é um pai de família e tudo o que aprendeu, o exemplo que teve é uma família desfeita, com desarmonização de energias e má gestão. Nasce-lhe um filho, nasce-lhe uma filha, e eles ficam na mesma. A sua mulher vinha de uma família semelhante, onde a mãe governava, arrastando toda a família às costas. Eventualmente, a sua nova mulher torna-se no mesmo tipo de governante, e ele está habituado a ser governado pela mãe em casa. Ela veio de uma família onde a mãe era governada por ela, porque todos cresceram sem pai. Estas mulheres sem pai criam quem? O mesmo tipo de filhos semelhantes e já desarmonizados, e assim por diante. Este não está a ficar cada vez maior, e onde é que isto vai dar? Olhem desde o início da Segunda Guerra Mundial até hoje. Olhem para os homens antes da Segunda Guerra Mundial. Cada lavrador é ao mesmo tempo um guerreiro. E vejam o que temos hoje. Olhem para os gabinetes de alistamento militar. Quando os homens vêm fazer um check-up, estão piores do que antes. É pela pátria, pelo Estado, é assustador. Quem é que vai proteger o país? Serão eles. São eles que o vão defender. E noutros países? Eu diria que é a mesma situação nos países europeus, nos Estados Unidos da América. É onde estou agora. Nos últimos 3 anos e meio, visitei milhares de famílias. Entro, vejo o modo de vida da família, a ordem, tudo o que se passa. Posso dizer com certeza, nas famílias americanas onde estive, em 90% dos casos a autoridade dominante na família, não apenas na casa, mas em toda a família, é uma mulher. O centro da tomada de decisões é a mulher. O homem não pode tomar decisões, pedindo sempre a uma mulher. Ele não decide nada. E acha que as famílias russas são uma exceção? Hoje em dia, os homens estão a transferir a responsabilidade de si próprios para as mulheres. É mais fácil para ele, não tem dores de cabeça, porque está completamente imerso no seu trabalho. Trabalhou-se, graças a Deus, 8 horas. Isso é raro, mas mais frequentemente trabalha 10, 12 ou mais para alimentar a família. É assim que o sistema está construído. O sistema não beneficia de um homem forte e equilibrado. Ele tem de ser, como se diz, metade mulher, metade homem. É por isso que existe esta propaganda LGBT, porque um homem forte e equilibrado não vai permitir que o governo roube, faça algumas leis anti-humanas e as obedeça. Ele não o faz. Porque é que hoje em dia há uma obediência tão inquestionável às leis anti-humanas? Porque os homens estão ocupados apenas com o sustento das suas famílias. Essa é a única responsabilidade que ele tomou para si. Trouxe-vos dinheiro, alimentem a família, resolvam todos os outros problemas. Ele está exausto, deixou todas as suas energias no trabalho. Em casa, chega simplesmente vazio, não lhe resta energia nem para educar os filhos, nem para, de alguma forma, estabelecer relações, para as equilibrar com a mulher. Contou os meios, trouxe o dinheiro, e acabou. É isso, está acabado, o seu trabalho esmaga-o. Sim, ele está exausto. É compreensível, porque hoje em dia é muito difícil ganhar dinheiro para sustentar uma família. E se tivermos filhos, somos escravos da nossa família. Acontece que é assim que a sociedade está construída hoje em dia. Qualquer homem que tenha filhos é escravo da sua família, porque não pode sustentá-la sem levar um estilo de vida de escravo, nomeadamente trabalhar de manhã à noite para o seu patrão para ganhar dinheiro para o pão, para a roupa dos filhos e para pagar a habitação, que na maior parte das vezes não é sua, mas alugada. Atualmente, a maior parte da humanidade vive em apartamentos alugados sem ter casa própria. Que tipo de sistema é este? Acontece que o Estado, o sistema, não está interessado no facto de a humanidade, o seu povo, viver no bem, no conforto e, ao mesmo tempo, se empenhar na autoeducação e no crescimento espiritual e moral. Não, porque no poder estão inimigos, entidades demoníacas, que têm interesse em fazer de nós escravos voluntários. Por isso, a publicidade de diferentes peluches, coisas interessantes pelas quais nos podemos interessar, e na corrida por esses benefícios, definhamos toda a vida. Ou, calças de ganga bonitas, roupa bonita, Versace, Gucci. E agora um carro de luxo se ele quiser, é preciso muito dinheiro. É isso mesmo. É preciso uma vida inteira. Vivemos toda a nossa vida preocupados com o nosso corpo, como torná-lo mais confortável, para que o corpo esteja confortável, bem vestido, bem calçado, e a alma seja esquecida. E tudo vem daí, o desequilíbrio da energia masculina e feminina é a primeira base, é o principal problema do homem atual. Quando falamos em unir a humanidade da Mãe Terra, será simplesmente fisicamente impossível unir pessoas desequilibradas.
Elas nem sequer se apercebem que esta unificação é necessária. Estão preocupadas com o materialismo, com as necessidades materiais, imersas na sua vida cotidiana, com as preocupaçes do dia a dia, estão na corrida aos valores materiais. Por isso, espera-se que queiram unir-se. Ninguém precisa disso, não o querem. Mas serão forçados a fazê-lo, porque a mãe natureza está a empurrar-nos para isso hoje em dia. Vários cataclismos, catástrofes, guerras, claro, isto não é da natureza, mas do governo parasita. Tudo isto obrigará as pessoas a unirem-se. Portanto, o que pedimos será realizado sem ambiguidade. A única questão é se a humanidade se vai unir antes destas tragédias que estão a chegar, ou se vai unir depois destas tragédias e se ficarão pequenos punhados de pessoas em todo o planeta Terra. A questão não é se nos vamos unir, mas quantos de nós nos vamos unir e quão rapidamente as pessoas vão perceber que é necessário unirmos-nos. E é preciso unir-se, mesmo que se unam no território das repúblicas africanas ou algures na América Latina. Os Estados Unidos da América, que se chamam Unidos. Vivendo aqui, vejo que são Estados Unidos da América desunidos, porque só uma bandeira os une, mas em geral são desunidos. Por isso, quando se unirem, esses eslavos, lembrem-se de que algumas cabines de um navio com o fundo destruído continuarão a fazer naufragar o navio. E o facto de alguns barcos se salvarem, ninguém nos virá salvar neste oceano do universo, porque somos culpados de o nosso navio se ter afundado. Ninguém vai salvar esses barcos. No final, eles permanecerão neste oceano e estão condenados a perecer. Por isso, a única saída para a humanidade é perceber que estamos todos num só barco. Por mais diferentes que sejam as nossas cabines, por mais que nos rotulemos com nomes e nacionalidades, por mais cor de pele que se tenha, por mais tradições diferentes que se tenha, por mais visões religiosas diferentes que se tenha, há que respeitar isso. Mesmo a religião de outras pessoas deve ser respeitada como uma escolha sua. E devemos unir-nos numa única base. Somos todos habitantes de um único planeta. Olhem para todos os guerreiros no cemitério. O que é que eles conseguiram? Será que agora querem saber de quem são o Donbass e a Crimeia? Será que isso lhes interessa? Interessa-lhes a situação na Ucrânia? Nada lhes importa agora, os seus corpos estão a alimentar os vermes. Esta é a maior estupidez que a humanidade comete. E aqui estamos nós a tentar exortar a humanidade a perceber isto antes que seja tarde demais e a fazê-lo agora. Porque quando for demasiado tarde, será demasiado tarde e nada poderá ser desfeito. Quando o Titanic se afundar, não haverá como parar o processo. Enquanto ainda estivermos a flutuar, vamos perceber isso agora mesmo, para nos unirmos no navio e remendarmos os buracos. Caso contrário, estaremos unidos no mesmo bote. É tudo o que queria dizer antes de passar ao próximo tema. E permitam-me que abra o segundo tema, que é de facto complementar ao primeiro. É assim, a nova base ideológica do mundo é o mundo das pessoas altruístas, a percepção da Mãe Terra como um organismo único e cada pessoa como uma célula viva do organismo. Aquilo de que já falámos anteriormente. Uma sociedade de pessoas que vivem de acordo com os princípios da cooperação, do apoio mútuo e da assistência mútua. O mundo atual é construído com base na rivalidade. Cada um de nós, os nossos filhos, os nossos netos, todos os que vão estudar, começam já a partir daí o seu processo de rivalidade. Cada aluno que está na mesma turma que ele é um rival potencial, porque mais tarde, depois de terem a mesma profissão, vão competir. Quem vai conseguir este ou aquele cargo, quem vai ter sucesso, quem vai receber mais salário, quem vai entrar numa empresa mais promissora. As organizações competem entre si, as diferentes empresas competem entre si, os países competem entre si. Bem, agora imaginemos a Terra como um organismo. O corpo humano é um exemplo ideal de Deus para percebermos corretamente o nosso mundo. Aqui, cada órgão de um ser humano é um estado separado, um país separado, e as células desse órgão são pessoas. Imaginemos que o fígado declara guerra aos rins, que o baço luta com o pâncreas e que o coração quer apoderar-se de todo o organismo e envia veneno que envenena diferentes órgãos. O resultado é claro, o corpo morrerá. Não acham que é isso que a humanidade está a fazer hoje? Entendendo o sangue como energia, o mesmo dinheiro que usamos é energia. O sangue corre pelo corpo, e digamos que o coração decide. Chamemos-lhe o sistema do dólar, o centro a partir do qual o sangue é enviado para todos os órgãos. Os rins não querem obedecer-nos, têm vida própria. Cortemos esse fluxo de sangue, que no nosso caso são os dólares ou os fluxos económicos e comerciais. Os rins vão falhar. Se cortarmos o fluxo sanguíneo para qualquer outro órgão, ele falhará ou funcionará mal e, consequentemente, todo o corpo, todo o organismo sofrerá. Se o coração é tão louco que corta o fluxo sanguíneo para diferentes órgãos, onde está o centro de controlo? É o cérebro. E quem controla o cérebro? Um governo mundial secreto e demoníaco. Um governo que leva todo o corpo à destruição. Acontece que, pelo exemplo do nosso corpo, podemos começar a entender o que está a acontecer no mundo em geral, se o compararmos com o nosso corpo. O corpo foi criado por Deus como um esquema elementar de ordenação do mundo. Se queres que tudo seja bom no mundo, compara-o com o teu corpo, com o teu organismo, e compreenderás como organizar tudo. Compara cada órgão com alguns países, e só então compreenderás como organizar tudo. Não há outra forma. Este é o único exemplo que pode ser usado para transmitir à humanidade o que nos está a acontecer, o que está errado, como agir corretamente e como alimentá-la corretamente no mesmo plano informativo. Porque a informação é alimento, o mesmo alimento que nós comemos. Podemos ser envenenados pela comida, podemos ser saturados com ela, e podemos recebê-la em certas doses.
mas, ao mesmo tempo, deve ser pura, favorável, o que, consequentemente, será benéfico. Não temos qualquer controle sobre os fluxos de informação. A internet transformou-se num depósito de lixo mundial. Tudo isto voa para a consciência das pessoas. Quem é que estamos a educar? É fácil de verificar. Vejam na internet como um vídeo estúpido e sem sentido consegue 15 milhões de visualizações. É só um disparate, uma loucura, 15 milhões de visualizações. Quando a informação correta é levada às pessoas, por exemplo, como é que a Rádio Eslava alguma vez teve 1 milhão de visualizações? Não. Porquê? Ninguém precisa dela. As pessoas não querem. Já cresceram como consumidores, que não estão interessados em questões espirituais e morais. Já estão a ir pelo caminho batido, por um palpite, para onde foram direcionados. E este é o abismo. É a autodestruição, e não podemos trazer isto para a humanidade. Desenvolvi muito o segundo tema, por isso estou a interromper-me um pouco, porque posso falar sem parar. Gostaria de passar a palavra ao Denis, meu amigo que partilha a mesma opinião e membro do Centro de Coordenação da Humanidade Unida da Mãe Terra, para que revele alguns dos pontos da nossa declaração. Digamos 2, 7 e assim por diante. Mais alguma coisa que tenhamos sobre o assunto? Denis, passo-lhe a palavra e agradeço a sua atenção. Muito bem, vamos continuar. Vamos ler sobre este tema. Temos um parágrafo da Declaração 2, 7. O objetivo dos centros educativos de excelência é preparar uma pessoa para uma boa interação na sociedade. No processo de educação, uma pessoa determina em que campo de atividade é capaz de trazer o máximo benefício para a sociedade, fazendo o que gosta e moldando-se como uma pessoa melhor, melhorando as suas qualidades naturais. Esforçamo-nos por preservar as tradições e a cultura de todos os povos, preservar e multiplicar a herança dos antepassados e educar as crianças com a sua tradição ancestral e herança cultural. Artigo 22. 11. Atingimos o mais alto nível de consciência e moralidade. A humanidade passa para o nível seguinte de desenvolvimento da criação do mundo material pelo poder do pensamento, a espiritualização da matéria no caminho da formação do pensamento baseado na natureza. O homem baseia-se na paz para com tudo. 4. 15. O objetivo principal da atividade das comunidades, cooperativas e sindicatos é satisfazer as necessidades materiais, mentais e espirituais dos seus membros, contribuindo para o desenvolvimento e autoaperfeiçoamento do homem. 4. 2. Com uma nova visão de mundo de todos os terráqueos e uma nova ordem mundial baseada na cooperação, na entreajuda e no apoio mútuo, excluindo qualquer tipo de competição, a humanidade passa a viver na alegria e no amor, realizando-se na natureza como um organismo único, parte de um único universo. 4. 3. Tendo estudado e compreendido a ideologia da visão universal do mundo, as pessoas passam da competição à cooperação espiritual, às ações criativas conjuntas para o bem comum e ao autoaperfeiçoamento. 4. O principal objetivo da sociedade é a formação espiritual do homem com base na sua realização como parte do todo e na compreensão profunda da sua participação, da sua influência no mundo inteiro. A interação com todas as pessoas com base na cooperação, na ajuda e no apoio mútuos, em prol do bem comum. Cultivar em nós e nos nossos descendentes as mais elevadas qualidades humanas, sentimentos e consciência. 4. 5. Todos os países e Estados mantêm as suas fronteiras e designações territoriais. Ao mesmo tempo, não existem obstáculos à livre circulação dos habitantes do planeta Terra. Cada habitante do planeta pode dizer de si próprio: sou um terráqueo, indo a qualquer lugar da Terra com o objetivo de viajar ou aprender a cultura e as tradições de diferentes povos. Li aqui os tópicos que correspondem a este tema e passo a palavra. Na verdade, sobre este tema, penso que já foi dito mais do que o suficiente. O nosso tempo de emissão é limitado. Vamos tentar não arrastar isto demasiado tempo. Temos um terceiro tema que gostaríamos de anunciar hoje. Estes são os nossos planos para a construção gradual de uma nova sociedade, bem como um programa de adaptação e consciencialização de si próprio e do seu lugar na sociedade para os representantes dos 4 Varnas. Vou abrir este tópico, depois o Denis vai declarar o que temos sobre este tópico. Portanto, compreendemos que existem 4 Varnas. Os nossos ouvintes e telespectadores que não estão familiarizados com esta compreensão dos Varnas, Alexei Orlov revelou estes tópicos de forma muito profunda e competente, mas este vídeo será traduzido para línguas estrangeiras e, por isso, para os ouvintes estrangeiros, vou explicar. Os 4 Varnas, em que toda a humanidade está dividida, são resumidos da seguinte forma. O primeiro Varnas é constituído por pessoas que vivem com percepções bastante primitivas do mundo, proporcionando a si próprias o conforto cotidiano. Preciso que tudo esteja bem, estou confortável e o resto não me incomoda. Depois, gradualmente, esta pessoa no processo de desenvolvimento passa para novas etapas e, consequentemente, já pode constituir família e preocupar-se apenas com a família. O segundo Varna já se preocupa com o bem-estar da sua família. Os representantes da segunda Varna pensam: quero que a minha família seja boa, que tenha o suficiente, que tenha a minha própria casa, o meu próprio agregado familiar e rendimentos suficientes. Estas são já visões um pouco mais generalizadas, começam a pensar e a preocupar-se com a sociedade. A terceira Varna já começa a perceber o mundo como um todo, como uma sociedade, e preocupa-se com os processos e estados sociais, e até com as questões planetárias.
O quarto Varna tenta organizar o mundo inteiro da melhor forma possível, trazendo certos conhecimentos, ensinamentos, transmitindo-os, de forma a controlar esta sociedade em equilíbrio e boa existência. Bem, é mais ou menos isto, em poucas palavras. Claro que não consigo transmitir tudo exatamente como o Alexei consegue, mas talvez ele me corrija mais tarde, e isso seria bom. Aqui, em geral, agradar e convencer os quatro Varnas é o que fazemos, e é um argumento inegável de que a unificação é extremamente importante para os quatro Varnas. Antes de mais, um representante de qualquer Varna quer viver em paz, com um céu pacífico sobre a sua cabeça, para que não haja guerra. Um representante de qualquer Varna quer isto, e nós estamos a conduzir a humanidade para isto com o nosso projeto, a nossa organização. Além disso, um representante de qualquer Varna quer que a sua família seja totalmente provida, e no nosso programa, na nossa declaração, tudo isto é afirmado. Estamos a esforçar-nos por alcançar isto. A mesma coisa declararemos mais adiante. Um membro de qualquer Varna quer que a sua família seja abastada e que os seus filhos recebam a educação correta para que não tenham de se preocupar com eles. Que eles, devido à sua educação, obtenham um rendimento decente, e que mais tarde, quando se está na velhice, não se tenha dores de cabeça sobre como os filhos ou netos estão a viver. Tem-se a certeza de que eles estão a viver bem. E nós damos-lhes isso também. Os nossos programas conduzem a isso. Toda a gente quer amor, bondade, toda a gente quer prosperidade, pelo menos a prosperidade básica. Os outros desejos são complementos, sim, mas pelo menos as necessidades básicas devem ser satisfeitas. É isso que toda a gente quer. Toda a gente quer paz e amor. Por conseguinte, a principal coisa que preocupa qualquer representante do nosso planeta, todos estes interesses são abrangidos pelos quatro Varnas. Podemos revelar isto com mais pormenor numa próxima emissão, mas, de forma mais breve, já o delineei. Por isso, é muito importante que todos compreendam que esta organização é como uma família económica. A humanidade unida da Mãe Terra é uma espécie de família económica. É o centro de reunião de todo o planeta. É o centro de reunião de todas as organizações, de todas as pessoas que pensam da mesma maneira que nós. E há muitas dessas organizações, mas todas elas estão dispersas, todas elas tentam de alguma forma gerir escolas criando centros de educação, algures e de alguma forma existir e reunir alguém à sua volta, e isso não funciona. Abrimos este centro de reunião planetário não para nos exibirmos, é por isso que somos tão grandes aqui. Não, somos pessoas simples como vocês, como toda a gente. Por que é que aceitamos este projeto? Porque mais ninguém o está a fazer. E se alguém está a tentar fazer algo assim, a maior parte das vezes é por motivos egoístas, recolher dinheiro, anunciar que aqui, vamos depositar donativos na nossa conta, vamos começar a mudar o mundo. Isto é errado. As pessoas não têm dinheiro suficiente e vocês vão recolher dinheiro delas. Já nos juntamos a pessoas que queriam juntar-se à nossa organização, com interesses materiais. E não quero revelar os seus nomes para não desacreditar essas pessoas, para lhes dar a oportunidade de perceberem que este não é o caminho certo e de seguirem o caminho certo. Portanto, recolher dinheiro do público para se organizar é errado. Temos as nossas próprias tecnologias, as nossas próprias técnicas. Temos os nossos planos, alguns dos quais poderemos discutir hoje. Não vamos anunciar a maior parte deles, para que, como se diz em russo, não fiquemos com paus nas rodas. Temos um plano de ação. Podemos fazer alguma coisa. Nesta fase, gostaria de passar a palavra ao Denis, que irá anunciar alguns pontos da declaração que correspondem a este tópico. Trata-se do ponto 1, 2, 1 e seguintes. Muito obrigado. 1, 2. Um autogoverno é exercido com base nos princípios da verdade, da justiça, da cooperação, do apoio mútuo e da assistência mútua. 1, 2. Todas as decisões socialmente significativas são tomadas através de um acordo entre todos os participantes na votação com base na Lei Copavesh. A Lei Copavesh é a lei da gestão e da tomada de decisões pelos melhores, mais honestos e mais justos empresários do Conselho do Povo e da discussão de todas as questões políticas, sociais e cotidianas, reunidos num círculo de sábios. 1, 2, 3. Qualquer pessoa que tenha recebido o direito de gerir é um gestor eleito de acordo com o sistema da Lei Copavesh. Em caso de incapacidade de cumprir as tarefas de um gestor de forma qualitativa e conscienciosa, o gestor é reeleito para um gestor mais eficiente. Tal é determinado por uma decisão do círculo relevante de gestores autorizados, se necessário por um conselho com direitos de voto consultivos, ou transfere a gestão por sua própria vontade. 1, 2, 5. O principal objetivo de qualquer governo autónomo é o benefício e o autoaperfeiçoamento de todos os terráqueos. 1, 2, 8. Os diretores de cada nível superior são eleitos e chamados pelos diretores eleitos do nível inferior. 2, 3, 1. A jornada de trabalho de todos os terráqueos não excede 5 horas, o que permite a autoeducação, a criatividade, as artes, as ciências, o autoconhecimento, a formação de um tipo de pensamento adequado à natureza, a dedicação de tempo às suas famílias e filhos, que é a base principal de uma sociedade saudável. 2, 3, 4. Na sociedade, a vida humana, vivida em benefício de si próprio e da sociedade, é o valor principal, que é definido como uma unidade de trabalho hora de base de necessidade básica no coletivo para um intercâmbio justo entre pessoas, bens e serviços,
em que o cálculo da hora de base de necessidade básica no coletivo se baseia no valor dos bens e serviços criados para o número real de horas no coletivo. 2. 3. 5. O trabalho proporciona a todos um rendimento de base para cobrir as suas necessidades básicas. O rendimento de base e as necessidades básicas são determinados e estabelecidos em cada comunidade pelo respectivo Conselho de Administração. Nota: seguir o plano de trabalho acima permite-nos sair completamente do trabalho assalariado e entrar no trabalho criativo, onde existem apenas proprietários coletivos, unidos pela contribuição do autogoverno da Lei Copal. Obrigado, Denis. Na verdade, o tema já foi abordado e, antes de passar ao seguinte, farei um pequeno aditamento. Alexei Orlov fala muito frequentemente nos seus discursos em vídeo sobre o dia de trabalho de 4 horas, com o qual concordamos plenamente. Este é, de facto, o principal objetivo: reduzir o dia de trabalho para 4 horas. Mas por que é que temos 5? Passo a explicar. Uma hora de trabalho, que será paga na empresa, mas que será dedicada à educação básica, ou melhor, na linguagem atual, à reeducação do trabalhador para um novo sistema de interação, tanto na sociedade como nas relações interestatais. Ou seja, de um modo geral, a reeducação das pessoas para um novo modo de vida, para mudar para um novo mundo, é preciso adquirir novos conhecimentos. Atualmente, toda a gente corre para o trabalho apenas para obter o que precisa para cobrir as suas necessidades e regressar mais rapidamente a casa. Mas se nos abrirmos e começarmos a implementar este novo sistema nas nossas vidas, as pessoas virão e dirão: quero cobrir todas as minhas necessidades em 4 horas. Dir-lhes só que precisam de adquirir alguns conhecimentos num curso nos centros de educação. Podem dizer: bem, sim, talvez eu corra mais tarde, vou ao vosso centro, talvez vá, talvez não. Isto resulta numa comunidade mal informada ou que evita a informação. Deem a muitas pessoas hoje em dia um dia de trabalho de 4 horas e digam: no vosso tempo livre, vão a um centro educativo e passem o curso. A maior parte delas evita-o. Têm tempo livre e querem ir a um centro educativo. Têm tempo livre e querem fazer os seus desejos. Por exemplo, vamos comer um churrasco, divertir-nos, vamos visitar a casa de campo, nadar no lago, no rio ou no mar. Todo o tempo livre vai para isto, só para se divertirem e aproveitarem o tempo livre. Por isso, para preparar a humanidade para uma nova etapa de transição para um novo universo, para uma nova ordem mundial, é necessário que todos, sem exceção, passem por uma reeducação. Este processo de reeducação só pode ser incluído no horário de trabalho remunerado. Então uma pessoa já está motivada para obter este conhecimento, porque está incluído na hora de trabalho remunerado. Ele não é pago por 4 horas, mas por 5, mas passa 1 hora na empresa ou no centro educacional da empresa, recebendo educação. Se não houver tal centro na empresa, ele deve ir ao centro educativo, assinalar aí que completou um curso de 1 hora, o que lhe permitirá receber um salário de base pelo tempo trabalhado. Esta hora é essencial. Mais tarde, quando a humanidade estiver totalmente reeducada e pronta para interagir no novo mundo, essa hora pode ser cancelada ou substituída por momentos organizacionais mais necessários, mas a jornada de trabalho deve ser de 4 horas. É exatamente esse o objetivo disto. Sei que o Denis tem algo a acrescentar. Gostaria de lhe dar essa oportunidade e depois voltarei ao tema seguinte. Sim, gostaria de acrescentar algo da minha parte sobre esta 5ª hora. Tenho uma mensagem como ideia. A transição de um dia de trabalho de 8 horas para um dia de trabalho de 4 horas não é um processo fácil, é psicologicamente difícil, como descreveu. Por isso, deve haver direções de incentivo. Aqui temos um dia de trabalho de 8 horas. Por exemplo, existem alguns locais para atividades de tempo livre na organização: carpintaria, onde se pode esculpir, as mulheres podem tricotar, fazer ciências úteis, cursos de formação. E é possível estimular as pessoas desta forma. Houve uma experiência deste género na URSS. As pessoas trabalhavam muito rapidamente, ultrapassavam as normas e podiam ganhar dinheiro com o espaço, mas as normas eram muitas vezes subestimadas para que não houvesse problemas financeiros. Não estou a falar da corrida ao dinheiro, mas de estimular as pessoas a fazerem um trabalho de qualidade. Se trabalharmos de forma qualitativa, se encurtarmos o nosso dia de trabalho, se fizermos produtos mais rápidos e de maior qualidade, temos tempo oficial para uma oficina e formação. Ninguém o vai arrancar por isso, não tem de se esconder. Como neste momento, termina o seu trabalho, poupa tempo e não faz trabalho extra, encriptado, para que ninguém o veja a fazer o seu próprio trabalho. E aqui tens um incentivo: trabalhaste muito, poupaste tempo, foste estudar oficialmente ou fazer um trabalho útil. Mas não será um entretenimento, mas uma atividade útil. Obrigado. Obrigado, Denis, por um complemento competente e útil. Penso que podemos passar ao tema seguinte. Já falámos o suficiente sobre o anterior. O próximo tópico é a forma de atingirmos os nossos objetivos. Este é um tema muito importante que diz respeito a muitas pessoas. Atualmente, muitas pessoas dizem palavras bonitas e contam tudo com competência, mas não há ações. Nós ocupámos-nos do assunto porque mais ninguém o faz e esta é a nossa principal tarefa. Direi que os principais objetivos da primeira fase podem ser 3 pontos. Não entraremos em mais pormenores, será longo. Podemos dedicar uma emissão inteira às nossas formas de atingir os nossos objetivos. Não podemos cobrir tudo, porque somos ouvidos não só por bons ouvintes, mas também por aqueles que estão à procura de pontos fracos na nossa organização.
A primeira é a criação de centros educativos. Não só para crianças, mas também para adultos. As crianças de hoje são as pessoas de amanhã. Se falharmos o processo de educação espiritual, moral e ideológica das crianças, o futuro será terrível. São necessários centros educativos tanto para crianças como para adultos. Atualmente, os adultos, que receberam educação, têm negócios, alguém na política, com carros e casas, e dinheiro suficiente, mas devem compreender que a riqueza material não é tudo. Se o fundo do barco se partir, com todos os seus bens materiais, com todos os seus confortos e carros, eles voarão para o mesmo poço. Se não se aperceberem disso e não o fizerem agora, é muito difícil chamar-lhes homens e mulheres de negócios razoáveis, bem-sucedidos e inteligentes. Porque se pensamos que está tudo bem na nossa cabina e o navio tem o fundo partido e está a afundar-se, ficar na nossa cabina e regozijarmos-nos no conforto dessa cabina é uma tolice. As pessoas sãs precisam de estar conscientes do que está a acontecer a nível global. Se têm consciência, contacte-nos, juntos conduziremos o mundo para um novo caminho. O pessoal decide tudo. Uma frase de José Stalin de que muita gente não gosta. Como qualquer homem, ele não é infalível, mas fez muita coisa boa. Julgue as pessoas pelas suas ações boas e produtivas. E se julgarmos pelos erros, podemos simplesmente enterrar qualquer pessoa. O slogan número 1, os recursos humanos decidem tudo, é uma sociedade equilibrada. Para que haja equilíbrio, precisamos não só de centros educativos, mas também de centros para mulheres, onde estas possam concentrar as suas energias, desenvolver qualidades femininas e sabedoria. Os homens participaram em secções desportivas, aumentarão os seus níveis de testosterona e tornar-se verdadeiros homens. Mas, mais uma vez, nem toda a gente que vai ao ginásio é um homem a sério. É possível bombear grandes músculos, permanecendo com um caráter, digamos, não muito masculino, sim, e mostrar qualidades não masculinas. O volume dos músculos não mostra, como se diz, o seu núcleo masculino. É por isso que o mais importante é o endurecimento do espírito. Os grandes músculos sem força de espírito não são nada, tal como o conhecimento sem espírito não é nada. Os conhecimentos que exigimos podem ser possuídos pelos inimigos, que possuem realmente conhecimentos profundos e esotéricos, conhecem a nossa ideologia, as tradições eslavas e os conhecimentos antigos. Mas o conhecimento não é nada se o seu possuidor for, por natureza, um parasita e o seu espírito for um mendigo. Ele é simplesmente uma essência sem espírito, e esse conhecimento não serve para nada. O conhecimento tem de ser fortalecido pelo espírito para o realizar na vida. Hoje em dia, nos movimentos eslavos, há muitos homens que adquiriram conhecimentos, gritam slogans para a câmara, em reuniões, conduzem danças de roda, andam à volta da fogueira e organizam festivais, mas não têm o espírito para os pôr em prática. Porque não têm qualidades masculinas e, se as têm, são falsas. Por exemplo, organizaram uma luta, sentiram-se homens, mas se ainda vivem na escravatura, se têm velhos mendigos a apanhar lixo nas ruas, um homem espiritualmente forte não pode deixar que essas coisas aconteçam à sua volta. Se isto acontece à vossa volta, se ninguém precisa de crianças nos orfanatos, se os velhos vivem na miséria, se os reformados são pobres, se o país está num caos, se os vossos irmãos vão matar outros irmãos por causa de terrenos, então vocês não têm espírito. Porque hoje os irmãos estão divididos por territórios, e mais tarde vão lutar no mesmo território por crenças, religião e bens domésticos ou quaisquer valores materiais. Agora esta discórdia já está a surgir dentro da Rússia com as repúblicas vizinhas, que são pessoas como nós. Em qualquer país há pessoas boas e más, mas nós somos filhos do mesmo Deus e vivemos na mesma Mãe Terra. Por isso, o espírito tem de estar presente, caso contrário, todas as ações são inúteis. A formação e o reforço do espírito são possíveis nos centros de educação, onde serão transmitidos conhecimentos teóricos e práticos, bem como nas aulas de desporto para homens, para que se tornem homens, e não machos que usam calças. As mulheres também usam calças, mas não podem ser chamadas de homens, mesmo que algumas delas tenham esse aspecto. Passemos agora ao ponto seguinte, a cooperação. Perdemos a capacidade de negociar e cooperar. Temos de melhorar isto ao nível da capacidade de negociar e perceber que temos um objetivo, a bondade para toda a humanidade. Atualmente, se existe cooperação, é para fins egoístas. As pessoas pensam no que vão ganhar e o resto do mundo não está interessado. Isto é uma tolice. Vamos estabelecer uma cooperação entre organizações e empresas com base na declaração que consta do nosso sítio web. Os investimentos são a questão mais importante. Muitos projetos dos eslavos não se concretizam por falta de investimentos. Atualmente, existem muitos projetos fantásticos. Podemos dizer que o nosso membro do Centro de Coordenação, que deu um grande contributo para a criação da declaração, que hoje declaramos, é um dos fundadores, embora devamos afirmar que utilizamos os trabalhos de Sergei Groshev, que contribuiu para tudo isto. Esta declaração foi desenvolvida com a participação de Anatoly Kostov, um dos sábios do nosso centro. Temos projetos, planos e programas para investir em vários projetos. Não vos vou contar em pormenor, mas temos tudo isto e podemos dedicar-lhe uma emissão separada. Agora, gostaria de passar a palavra ao Denis para anunciar os seguintes artigos da declaração, que estão de acordo com o tópico dado. Obrigado pela vossa atenção. (3) 1. 6. O objetivo da atividade económica é satisfazer todas as necessidades materiais,
mentais e espirituais de todos os terráqueos através do planeamento mundial da alimentação, do vestuário e do ambiente social natural. 3. 7. O objetivo da economia global é passar da competição e do parasitismo baseados no mecanismo do dinheiro, do lucro e dos juros dos empréstimos para a cooperação e o apoio mútuo através de mecanismos que tenham em conta o volume das necessidades materiais e espirituais de cada um e o volume necessário da participação do trabalho pessoal de cada um na satisfação das necessidades das comunidades. Concepção e desenvolvimento de um novo ambiente social que coloque os valores espirituais no topo dos interesses das pessoas. Materialização contínua do sentido do conhecimento e do espírito de raciocínio, espiritualização da matéria, libertação e gestão da psicoenergia individual e coletiva, criação da mente coletiva. 3. 8. Toda a construção da economia justa, da economia nacional popular, da economia global, segue a missão do sistema de vida, as suas metas e objetivos especificados na Declaração das Comunidades, Cooperativas, Comunidades, Sindicatos, da Humanidade Unida da Mãe Terra sobre a sua estrutura de vida, missão, valores morais e éticos, objetivos, princípios de pessoas que pensam da mesma maneira e são criadores do ambiente social que perceba as inovações. O objetivo principal é criar uma mente coletiva, coesão, para que o organismo unificado seja coordenado e sincronizado. Este é o principal objetivo do planeta Terra, desenvolver uma mente planetária coletiva. Os princípios do conhecimento dos Varnas e da lei dos direitos para permitir-nos já chegar a esta mente coletiva. Passamos agora ao próximo tópico, a base económica e o financiamento de projetos. Vale a pena dedicar uma emissão separada a este tópico, mas diremos algumas palavras para não prolongar a emissão. O financiamento dos projetos é a primeira base do nosso movimento. Sem financiamento, nada funcionará. Mesmo para hoje, para pegar no nosso centro de coordenação, já é difícil reunirmos e discutirmos alguns pontos, para além das diferenças de horas, vivemos em continentes diferentes. Eu estou em Los Angeles, o Denis está na Alemanha e o Anatoly está na Sibéria. Por conseguinte, é muito difícil. Mas o principal obstáculo é também a falta de tempo livre, porque temos de trabalhar, temos de nos sustentar, de pagar as nossas contas. Para isso, temos de trabalhar muito para cobrir todas as despesas. Portanto, há muito pouco tempo para tratar destas questões. Se pudéssemos obter algum financiamento para cobrir as nossas despesas e dar um contributo maior para esta organização, seria ótimo. Sabemos que ninguém nos vai financiar, vá lá, façam-no, rapazes. É uma estupidez, porque toda a gente que tem dinheiro só quer enriquecer-se a si própria. E que tipo de enriquecimento é que eles têm connosco? Em primeiro lugar, temos de nos aperceber do que estamos a fazer, de nos familiarizarmos com a declaração, de a levar através da nossa consciência e do nosso coração, e só depois tirar algumas conclusões. Mas este não é um processo fácil. Atualmente, estamos organizados numa cooperativa, situada na Sibéria, e o fundador da cooperativa é Anatoly Kostov. Nós os três somos membros desta cooperativa e queremos tornar-nos ativos. Da mesma forma, vou abrir uma cooperativa nos Estados Unidos e iniciar a cooperação internacional. É evidente que atualmente existem as chamadas sanções e que o comércio e a troca de mercadorias com a Rússia são muito complicados. Mas temos um projeto para encontrar formas e pontes entre a Rússia e os restantes países que apoiam as listas de sanções para restringir a Rússia. Este é um outro tópico que não pretendo desenvolver nesta emissão, mas podemos tocar-lhe. Podemos, ao mesmo tempo que evitamos as sanções, estabelecer um intercâmbio de mercadorias entre a Federação Russa e o resto dos países que propuseram sanções contra a Rússia. Temos um plano, alguns aspectos ainda estão a ser trabalhados, mas chegaremos a ele começando a cooperar entre cooperativas. Este é já um nível de cooperação internacional, ao nível da troca de mercadorias e de outros aspectos que poderemos exprimir no futuro. Passo agora a palavra ao Denis para ler o artigo 3. 1 da declaração, que corresponde a este tópico, e depois continuaremos. Obrigado, vamos continuar. Artigo 3. 1. Criamos um novo sistema económico justo na humanidade unida da Mãe Terra, baseado na cooperação, na ajuda mútua e no apoio mútuo em todas as esferas de atividade para benefício de toda a humanidade e do planeta Terra. Para este fim, criamos cooperativas e sindicatos com base na adesão cruzada numa única União Internacional de Cooperação em todo o planeta Terra, cujo objetivo é fornecer à humanidade todos os meios e recursos necessários para a boa existência de todos os terráqueos. Só as relações harmoniosas entre as pessoas e a natureza, portanto, entre as pessoas e o Criador, bem como as várias organizações, cooperativas, empresas de produção e complexos industriais, países, continentes permitem que o mundo inteiro prospere em todos os países. Esta é a nossa imagem da construção do planeta Terra, que se revela no seguinte ponto 3. 2. A humanidade de toda a Terra é uma civilização autónoma, um poder com uma economia planificada baseada na consideração das necessidades individuais de cada pessoa e de cada país. 3. 6. Os objetivos da atividade económica são a satisfação de todas as necessidades materiais, mentais e espirituais de todos os terráqueos através do planeamento mundial da produção de alimentos, vestuário e ambiente social natural. 3. 7. Os objetivos da economia nacional, da competição e do parasitismo baseados no mecanismo do dinheiro, do lucro e do interesse judicioso,
passar à cooperação e ao apoio mútuo através do mecanismo de ter em conta o volume das necessidades materiais e espirituais de cada um e o volume necessário da participação do trabalho pessoal de cada um, na satisfação das necessidades das comunidades, na concepção e desenvolvimento de um novo ambiente social que coloque os valores espirituais à cabeça dos interesses das pessoas, na materialização contínua do sentido do conhecimento e do espírito de raciocínio, na espiritualização da matéria, na libertação e gestão do espírito humano e no desenvolvimento de um novo ambiente social. 3. 8. Toda a construção da economia justa, da economia nacional popular, da economia global, segue a missão da construção da vida, as suas metas e objetivos especificados na Declaração das Comunidades, Cooperativas, Comunidades, Sindicatos, da Humanidade Unida da Mãe Terra sobre a sua construção da vida, missão, valores morais e éticos, metas, princípios de pessoas com os mesmos valores e criadores do ambiente social, aceitando inovações. Obrigado, Denis. Bem, na verdade, está tudo correto. Passemos ao tópico seguinte. Este é o tópico 6, que se chama Sensibilização do Público para o nosso movimento e para os nossos projetos através da televisão, da internet, de livros, filmes e centros educativos. Se ninguém souber de nós, será muito difícil começar a interagir com pessoas e organizações sérias. É por isso que usamos recursos como a internet. O nosso objetivo é chegar à televisão, primeiro a canais locais e depois a canais centrais mais sérios em diferentes países. Também estamos a pensar em transmissões em direto para que o maior número possível de pessoas possa ouvir a nossa mensagem. Porque a mensagem original chamava-se The Tidings, que foi apresentada pela nossa organização. A mensagem mostrava um apelo generalizado, e o apelo mais pormenorizado já está expresso na declaração com algumas alterações. Prevemos também a rodagem de filmes documentais e informativos sobre este tema, que permitirão às pessoas aprofundar o assunto. Porque a geração atual, a humanidade, é mais receptiva ao cinema. Nem toda a gente quer ler, ir a sítios web, procurar algo, é mais fácil ver um filme. Percebemos que esta é apenas uma das formas de transmitir às pessoas o que pedimos e é uma forma bastante eficaz, por isso está prevista a rodagem de documentários sobre este tema. Quando o projeto com a declaração adquirir um significado mais informativo e tudo for apresentado de forma fidedigna, precisaremos da participação de sábios, pessoas que partilhem realmente a nossa opinião e que possam dar o seu contributo para a causa comum, sob a forma das suas sábias conclusões. Com base em tudo isto, criaremos um livro, que poderemos apresentar a toda a humanidade, com o mesmo nome, Humanidade Unida da Mãe Terra, usando o símbolo de cone, um círculo com um ponto no centro. Alexei Orlov, cujos escritos são de grande valor para a nossa organização, será também convidado a participar neste projeto. Esperamos que ele participe, pelo menos, para complemento informativo e transferência dos seus conhecimentos para a nossa causa comum. Denis, tens alguma coisa a acrescentar? Sim, vou acrescentar um pouco mais. Vitali referiu corretamente que a declaração é o primeiro passo para criar o livro do livro da vida. Primeiro vem o nome, Humanidade Unida da Mãe Terra, depois vem o edifício da vida, e depois vem a declaração. Isto mostra que a declaração é o primeiro passo para a criação do livro da construção da vida. Tínhamos essa noção nos tempos antigos, os nossos antepassados tinham essa noção, construção da vida, e esta palavra diz tudo, é o sistema segundo o qual a vida é vida, não a vida é uma existência. O nosso primeiro passo é uma declaração, que pretendemos melhorar, estamos à espera de companheiros, de sábios. Gostaria de partilhar o que já foi mais ou menos exposto. Eis o que já mostrei, o esquema da margarida, a margarida do Estado soberano da construção da vida. Existe já uma segunda margarida. Ou seja, gostaria de esclarecer aqui, acontece que a margarida que vos mostrei é uma margarida geral, a direção da construção da vida, e a direção da atividade económica. Implica esta pétala que nela se revela outra margarida, a direção das ações económicas. Também já estruturamos e visualizamos esta margarida e colocámo-a no sítio web. Temos também uma disposição sobre a trindade de uma economia justa, que inclui uma compreensão da trindade na declaração, a direção da estrutura da vida, a forma como estão economicamente alinhadas umas nas outras, esta é a segunda parte. A terceira parte é o fornecimento de energia. Neste momento, temos o primeiro lugar das finanças, do qual tencionamos passar para outros tipos de intercâmbio. Para além disso, temos um anexo que acompanha a declaração. Nele se destaca o princípio da proporção áurea. Consideramos este princípio como a distribuição do rendimento por níveis sociais e salários, mas é preciso lê-lo para o compreender. E, para concluir, gostaria de salientar o que está atualmente em exposição. Nem tudo está ainda em exposição. Pode já estar em exposição, porque está literalmente a acontecer neste momento, em processo. As pessoas que nos estão a ajudar merecem uma grande gratidão. Aqui está Denis Petrov, que nos está a ajudar a fazer tudo isto de forma voluntária. Há muito poucas pessoas assim, especialmente entre os especialistas em TI, que, infelizmente, dependem das finanças e do materialismo. Neste momento, estamos também a expor o trabalho de Anatoly Kostov sobre questões económicas, como pode ser calculado. Trata-se de um tema muito interessante que pode evoluir para uma boa compreensão económica da forma de distribuir tudo de forma justa e equitativa. A obra é pequena comparada com os volumes de Karl Marx, é, digamos, um pequeno caderno. Revela um pouco do que já temos. Vamos alargar mais este tema, procurar associados que nos ajudem nisso.
Então, vamos continuar. Temos o próximo tópico, que é a unificação de organizações já existentes com objetivos semelhantes num único sistema. Como disse anteriormente, a nossa organização é uma família económica, um centro para reunir todas as organizações semelhantes num único todo. Não queremos declarar-nos como um centro de gestão, mas queremos dizer que seremos apenas um centro de reunião e ligação de todas as organizações que estão prontas para interagir e cooperar, e não para competir. Sobre o financiamento, existem também fundações de caridade que angariam fundos para várias ações de caridade. Mas muitas vezes assemelham-se a ações disparatadas, como angariar dinheiro para ajudar crianças, etc. Crianças sem abrigo, crianças em orfanatos, pessoas que sofrem de pobreza, etc. Vou dar-vos um exemplo para vos ajudar a perceber o que estas organizações estão realmente a fazer. Imaginemos que existe uma determinada divisão. Há uma torneira de água e um lavatório. A torneira está avariada, a água jorra sem parar, o cano de escoamento está entupido. A água transborda do lava-loiça e começa a inundar o chão. Os benfeitores correm de um lado para o outro. São pessoas que ajudam as fundações e fazem donativos, limpam o chão com panos, espremem a água para baldes e levam-na para fora da sala. Uma e outra vez, repetindo as mesmas ações, as pessoas já se juntaram. Andam de um lado para o outro, orgulhosas, dizendo que estão a fazer boas ações. Limpam tudo, secam o chão, mas a água continua a transbordar e é necessário recorrer ao trabalho humano para secar o chão. É elementar fechar a água temporariamente para arranjar a torneira, limpar os canos entupidos para escoar a água, e voltar a ligá-la já arranjada quando for preciso. Assim, não vale a pena limpar a água do chão, porque ela não corre para lá. Se a sociedade atual vive de tal forma que temos crianças sem abrigo em lares e internatos, pobreza em alguns países, especialmente nos países africanos, na Ucrânia, onde a situação é muito difícil, e em muitos outros países, onde há muitas pessoas pobres e indigentes, pensionistas, reformados em situação de pobreza, ninguém precisa deles. Isto mostra que o sistema não funciona. Há colónias correcionais, a que chamamos prisão, as chamadas prisões, para onde as pessoas são enviadas, supostamente para serem reeducadas, mas as mesmas pessoas voltam para lá, porque ninguém as reeduca, transformam-se em criminosos ainda maiores e saem completamente despreparadas para interagir com a sociedade e voltam ao crime. É como a mesma torneira de água. Tudo volta a ser como era, o sistema não funciona. Precisamos de consertar o sistema, não andar por aí a limpá-lo. Queremos apelar às organizações caritativas, às fundações, às organizações sociais para que se unam a nós, a fim de orientar os fundos noutra direção, criar centros educativos e uma nova economia. Tudo isto está escrito na declaração, que vamos traduzir em dezenas de línguas diferentes, para dar a conhecer às pessoas, representantes de organizações, indivíduos, políticos, para que vejam uma nova visão do mundo. Aqueles que estão prontos para interagir juntar-se ao nós, e aqueles que não estão, observarão o que está a acontecer e ou se adaptam, vêm para o nosso lado, ou ficam de lado e não interferem. Caso contrário, a humanidade não conseguirá ir, só através da cooperação e colaboração para o bem comum. Vou passar a palavra ao Denis para ler mais 3 artigos da declaração. 4. 1. 29. Voluntariedade e abertura da adesão às comunidades, suas cooperativas, e às suas uniões, liberdade de se tornar membro das várias comunidades e liberdade de se retirar da adesão às comunidades. 4. 1. 31. Todas as comunidades e comunidades devem esforçar-se, em associação com outras comunidades e comunidades, em termos de cooperação, para fornecer a todos os seus membros alimentos saudáveis, habitação ecológica, vestuário, artigos domésticos, transporte, energia limpa, cuidados de saúde, educação, recreação, desenvolvimento cultural na abundância de todas as coisas necessárias. Não pretendemos fixar-nos nos nossos pontos de vista, compreendemos que a sociedade é hoje diversificada, cada um participa na comunidade que considera próxima de si em espírito. O nosso objetivo é, antes de mais, procurar pessoas do círculo interno, pessoas que pensam como nós. No círculo exterior há outras comunidades que lutam por outros princípios, mas o nosso objetivo é encontrar um terreno comum, cooperar e construir ligações. A colaboração é descrita com base nos princípios simples de nos provermos de necessidades básicas para que essas necessidades sejam cobertas e de libertarmos tempo para o esclarecimento produtivo e outras coisas úteis. Ou seja, colaboramos não só com pessoas que pensam da mesma maneira, mas também com aqueles que procuram esses pontos em comum. Eis o último artigo. 4. 2. 14. A base do desenvolvimento, estruturante na criação e distribuição do rendimento bruto entre as esferas produtiva e social das comunidades, suas cooperativas, e das suas uniões, com base no princípio da secção dourada. É exatamente este o ponto que consta da declaração, e o anexo número 1 sobre a proporção áurea já está publicado no sítio web. Temos de analisar um pouco este rácio dourado e a forma como é utilizado para distribuir o rendimento social e produtivo, e como os recursos são distribuídos nas comunidades em geral. A ênfase aqui está na distribuição dentro da comunidade, e ainda não atingimos o nível de poder. E assim concluímos. Obrigado, Denis. Bem, já anunciamos todos os principais tópicos que foram apresentados hoje. Gostaria de terminar esta intervenção com uma frase que é conhecida de quase toda a gente: aprendemos a nadar debaixo de água como os peixes, a voar no céu como os pássaros,
resta-nos aprender a viver na Terra como seres humanos. Assim, foi-nos dada uma mente para aprendermos a viver como seres humanos. Nascer humano não significa ser humano, porque um humano aprende a tornar-se humano. O mesmo se aplica aos homens. Nascer homem não significa ser homem, mas ser homem é aprender a tornar-se homem, e isso exige um esforço especial. Posso dizer o mesmo das mulheres, porque a manifestação das qualidades masculinas e femininas, bem como das qualidades humanas, é essencial. Trata-se de um certo trabalho interior. O nascimento de uma pessoa de um determinado sexo é apenas um determinado vetor, ao longo do qual ela deve mover-se. Se nasceste como ser humano, nasceste como homem ou mulher, torna-te um. Passo a palavra a Alexei Orlov e agradeço a vossa atenção. Obrigado, amigos, por destacarem o vosso tema. Claro que podemos fazer uma outra emissão sobre cada um destes temas, porque os objetivos são geralmente bons, mas por vezes vejo uma espécie de fixação nas substituições que foram cuidadosamente plantadas nas nossas mentes. Por exemplo, apercebi-me em tempos que o desejo de ganhar dinheiro é um desejo de não chegar a lado nenhum. O desejo de ter salários e pensões decentes é também um movimento para lado nenhum. Podemos, é claro, anunciar na nossa comunidade, vamos dar 100,000 salários a todos os trabalhadores. Isso é ótimo. Mas, passado algum tempo, a inflação subiu e esses 100,000 transformaram-se num rublo, a moeda russa, por exemplo. Pois bem, 100,000, ou seja, o valor nominal está lá, mas com esses 100,000 pode-se comprar tanto quanto se pode comprar agora, por exemplo, por um rublo. Ou seja, podemos comprar menos bens, pelo que tentar definir riqueza com dinheiro é um caminho sem saída, não nos leva a lado nenhum. Fico muito aborrecido quando as pessoas dizem: precisamos de organizar tais e tais opções para ganhar tal e tal coisa. Na minha opinião, é necessário criar condições de vida, de prosperidade, que não se mede pelo dinheiro, como numa família. Numa família, não se pagam uns aos outros por algo. Não pago à minha mulher pelo facto de ela me ter feito um jantar delicioso, e ela não me paga pelo facto de eu ter feito alguma coisa na cama ou de a ter levado a algum lado. Somos obrigados a ter um pote comum, um milheiro, para podermos gastar alguma coisa para fora. Se nos juntarmos a outras famílias em associações, não precisamos de dinheiro dentro dessas associações. Precisamos de algo que sustente a nossa vida em família. Haverá algum dinheiro entre associações, mas depois, quando as associações interagem mais estreitamente, apercebemos de que o dinheiro também não é necessário entre elas. Precisamos de condições em diferentes regiões para as pessoas viverem, podemos ir buscar a outras regiões o que não temos. Algumas têm sol, outras têm vistas bonitas, outras têm solos férteis e assim por diante. Costumava fazer experiências muito interessantes em seminários, quando as pessoas se aproximavam e perguntavam: de quanto dinheiro precisa? Qual é o seu salário? As pessoas diziam números grandes, e eu baixava-os através da inflação e acabava por descobrir que era um beco sem saída. Imaginemos o que é preciso para produzir pão, arar um campo, plantar cereais. Então o homem cultiva cada grão. Não, tudo existe na natureza, então só é necessário fazer com que cresça. Para que um homem possa colher os cereais, precisa de comer, vestir-se, deslocar-se, viver em qualquer coisa. E aquele que fornece o material, vive de dinheiro. Não, ele também precisa de tudo. Se fornecermos a cada membro da nossa grande associação de poder tudo o que é necessário para a vida, e não apenas para a sobrevivência, então a questão do dinheiro desaparece por si só. Se tiveres transportes gratuitos, se forem construídas boas habitações, se houver um departamento que controle o seu estado, se não houver mercados para vender, mas houver pontos onde possas levar o que é produzido, então podes obter tudo isto gratuitamente. Depois, há um paradoxo: se podemos deslocar-nos para fazer algo de útil para nós próprios, para a nossa família, para a nossa sociedade, se tivermos uma habitação normal e não houver circulação de dinheiro, mesmo que queiramos mais, onde é que o vamos pôr? Vai apodrecer e deteriorar-se. Sim, vais encher o apartamento de coisas, e depois? Bem, haverá alguns idiotas assim, mas acabaremos por chegar a esse ponto. A questão do dinheiro não é uma questão de todo. Estamos a caminhar para uma economia sem dinheiro, que permite que uma pessoa não pense em ganhar dinheiro, mas pense em trabalhar para se provar como ser humano, para beneficiar a si próprio, a sua família, a sociedade e o mundo. Sente a diferença: se ganhares dinheiro, de uma forma ou de outra, continuará a haver uma questão de quem tem menos e quem tem mais. Ou vejo que alguém tem uma coisa boa, e digo que também preciso de uma, por favor, façam-me uma. E os artesãos fazem-no. Assim, não enchemos os aterros, não desperdiçamos os recursos extra da terra, não tentamos extrair com superabundância. Exceto que deve haver uma pequena reserva, por precaução. Economia sem impostos. Aqueles que trabalham para a sociedade não são tributados, mas eu já trabalho para a sociedade, que impostos me podem ser retirados? Eu trouxe muitas coisas para a sociedade, extraí recursos, construí uma casa, etc. Se vivemos segundo este princípio, extraio tudo o que preciso para o nosso país, para o Estado, e o Estado apoia-me totalmente, que impostos me devem ser cobrados. E antes disso, mais um passo: um imposto único sobre os bens de consumo, tudo o que é vendido nas lojas, todos os serviços que são vendidos, um imposto único, 10%, sem IVA, tudo o que é dado ao consumidor está sujeito a um imposto único, um dízimo. Imaginem quantos estados ociosos se evaporariam imediatamente,
começariam a fazer negócios. Bem, se percorrermos todo o ar, vejo que essas lascas surgem de uma forma ou de outra e, claro, é necessário compreender que este centro é a recolha e a gestão. A palavra gestão vai estar aqui de qualquer maneira, não a ponham em vocês. Porque se houver apenas coordenação, montagem de coordenação, então haverá um parasita que quererá apoderar-se da gestão. Não, não é assim que se faz. Se nós somos os representantes do povo e do poder do povo, queremos controlar, então será a gestão. Sim, virão novas pessoas que são melhores do que nós em alguma coisa, e entregar-lhes-emos a gestão e o poder. Nós afastamos-nos para fazer o que é mais típico para nós. Mas, numa primeira fase, de uma forma ou de outra, este centro de coordenação e montagem deve ser gerido, porque os parasitas agarram-se ao poder e, de bom grado, tiram o poder dos vossos bons corações, aceitam-no com uma vénia e colocam-vos monumentos dourados. Fala-se de investimentos. De facto, estou pronto a aceitar investimentos de parasitas na primeira fase. Se o programa for calculado corretamente e nos trouxer um grande rendimento com os objetivos que delineamos, então não precisaremos dos próximos investimentos dos parasitas. Pagar-lhes-emos honestamente, pagaremos os juros do contrato, mas da próxima vez não precisaremos dos seus investimentos. Teremos uma abundância de recursos monetários que podemos utilizar para atingir os nossos objetivos. Afastem-se das relações monetárias nas famílias, comunidades, relações intercomunitárias e interestatais. Não desistam do que pode ser utilizado agora para o benefício de todos nós. A única coisa é que não devemos ficar dependentes disso. São estes os meus desejos para o projeto. Outro desejo é refletir sobre a sequência da transição. Se quiserem, podem participar nos seminários que estão a decorrer em Ekaterimburgo e que deverão ter lugar em Irkutsk em agosto. O seminário é um evento de 2 dias, onde todas estas questões serão discutidas passo a passo. Se nos limitarmos a declarar o que queremos fazer, isso é ideologia, visão do mundo, compreensão do mundo. Mas se não houver um movimento passo a passo da vida moderna e da percepção das pessoas para uma nova sociedade, não conseguiremos o que precisamos. Precisamos dos passos 1, 2, 3, pessoas responsáveis nos seus lugares, compreensão dos objetivos em cada etapa. Todo o esquema empresarial deve existir e os objetivos devem ser alcançáveis. Neste caso, tudo será ótimo. Se quiser acrescentar algo, clarificar, argumentar, por favor. Obrigado, Alexei. Vou tomar a iniciativa. Tudo foi ouvido, estou plenamente de acordo, assino por baixo de cada palavra que diz. Aparentemente, deixamos passar alguns pontos no nosso relatório ou não os revelamos suficientemente. Por exemplo, quando falei de interação e de Anatoly Kostov e do seu projeto, os parasitas tentaram ligar-se não porque ele não quisesse interagir com eles, mas porque inicialmente viu que o seu objetivo era enganar ou transferir recursos para si próprios. Nestes casos, dizemos não. Não somos contra a injeção de fundos de pessoas não inteiramente justas ou de organizações parasitárias que só visam o lucro. Podemos estabelecer relações mutuamente benéficas, eles obterão o seu interesse e os fundos que recebemos serão canalizados na direção certa. Relativamente a uma economia sem dinheiro, esse é o nosso principal desafio. Afastarmos-nos do sistema monetário. Isto é afirmado várias vezes na declaração. Podemos dedicar uma emissão separada ao tema das relações sem dinheiro. Temos esquemas para avaliar o trabalho da hora, cobrindo o rendimento básico de cada pessoa sem um sistema monetário. Estamos prontos para mostrar como pode funcionar na próxima emissão. Fizemos experiências, mostramos este sistema a pessoas distantes destas coisas, e pareceu-lhes muito justo e tentador. E estes eram representantes da primeira e segunda Varna, que são atualmente a principal população do planeta. Estamos prontos para discutir este assunto na próxima emissão. Ficaremos contentes se fizerem as vossas correções e adições. Estamos abertos a pessoas sábias que possam ajudar neste trabalho. Precisamos de pessoas sábias e talentosas para tomar decisões sobre os principais assuntos. Não aceitaremos quem quer que seja num círculo restrito de tomada de decisões, mas estaremos abertos a todos. Quanto à governação, quando eu disse que não somos o centro que vai governar o mundo inteiro, foi apenas para que as pessoas com uma visão inferior do mundo não pensem que estamos a criar um novo governo mundial a partir de um ponto de vista parasitário. Naturalmente, a nossa organização assumirá, em algum momento, o papel de um centro de controlo. Mas estamos sempre abertos a homens sábios, pessoas com pontos de vista semelhantes, que estejam dispostos a dar um contributo melhor do que o nosso. Não temos um líder único, estamos todos em igualdade de circunstâncias. Se vierem pessoas mais inteligentes e mais sábias, nós daremos lugar a elas. Se vierem pessoas mais produtivas, por que é que havemos de ficar neste sítio? Começámos isto, e já se juntaram unidades como o Anatoly e o Vladimir. Temos uma equipa muito boa, coerente e sem contradições. Mas quando chegarem os mais sábios e competentes, e virmos que vivem realmente de acordo com a consciência e a bondade, entregar-lhes-emos de bom grado a direção. Não para nos livrarmos das rédeas do governo, mas para aumentar a eficiência. Aqui, o ego deve ser reduzido a um grão de cevada, porque, se existe ego, já é um grande problema tanto para o indivíduo como para a sociedade. Como disse, entregar as rédeas aos mais sábios e mais eficientes é a coisa certa a fazer. Até que isso aconteça, estamos a funcionar como estamos e a tentar fazer o melhor que podemos. Como já disse, a declaração está em vigor, mas é flexível, pronta para alterações, aditamentos e melhorias. Com o aparecimento de homens sábios, será melhorada ainda mais,
traduzida noutras línguas para levar não só à população de língua russa, mas a todo o mundo. É o fim da história. Obrigado, Alexei, pelo teu aditamento, que foi bastante razoável. Atualmente, encontro muitas pessoas que são representantes da comunidade empresarial, não se conhecem, mas conhecem os seus círculos. Nesses círculos há milionários, médias e grandes empresas. São-lhes lançados estes pensamentos e ideias, e muitas pessoas percebem. Talvez não completamente, mas 50% de certeza. Percebem que é cada vez mais difícil viver em concorrência, porque o mercado está saturado, a fiscalidade e a concorrência são cada vez mais duras e muitas pessoas recordam os anos 90, como era bom. Agora, muitas empresas estão a ser otimizadas, especialmente a nível estatal, onde os oligarcas estão a pegarem tudo para si próprios, e depois as empresas internacionais tomam conta delas. E muitas pessoas estão a começar a suspeitar disto. Há anos que falamos sobre isto e, de facto, estamos a dizer a verdade. As empresas estão a tornar-se maiores e a espremer as pequenas empresas. É por isso que a questão é, como viver? Se vieres como um grande bilionário para alguma empresa, na melhor das hipóteses, serás um participante de tudo isto durante algum tempo, depois serás expulso de lá, eles ficarão com tudo o que possuis, anexarão a tua empresa como um segmento, e depois serás ordenadamente relegado e expulso para um merecido descanso. E este é o centro da coordenação da gestão. Quando se apresenta uma ideia destas, as pessoas começam a prestar atenção. 2 comunidades sérias já adotaram a ideia. Se falarmos com outras comunidades, com pequenos clipes de 5 a 10 minutos, a ideia vai entrar. Chegará um momento em que os empresários se reunirão numa mesa redonda para se fundirem e maximizarem as suas oportunidades. Sugiro que conversemos com os líderes dessas comunidades, apresentando as ideias certas em pequenos clipes. Um empresário não gosta de moralizações, precisa de pormenores, ideologia e um plano de ação. Denis, tem algo a acrescentar? Sim, vou voltar ao tema da gestão. Estou a posicionar-me como uma pessoa que está a seguir o caminho da lei Copa, a lei do universo. Este é precisamente o tópico da governação. Tinha razão, estávamos a falar do ponto focal, deixando de fora a palavra governação. Neste momento é o que parece, porque estamos a coordenar o movimento e a formá-lo. Temos consciência de que, a dada altura, teremos de assumir a gestão, formando o ambiente pelo qual lutamos. Na declaração ao ponto 1, 2, 11, o órgão supremo de governo da Humanidade Unida da Mãe Terra é o círculo de governantes eleitos de acordo com a lei Copal com direito a voto na tomada de decisões no Conselho dos Sábios, aprovado por eles, do Conselho de Estruturas Profissionais com direito a voto deliberativo. A principal função do Círculo de Governantes e do Conselho de Sábios é avaliar a conveniência de tomar decisões de gestão a todos os níveis, determinar a tática e a estratégia do desenvolvimento da humanidade, identificar as ameaças ao desenvolvimento da humanidade, formar a construção da vida e aprová-la para implementação pelo Círculo de Governantes. Uma vez que atualmente não existe uma estrutura de órgãos de governação de acordo com a lei de Copna, os poderes do órgão de governação supremo são exercidos pelo círculo de fundadores do Movimento da Humanidade Unida da Mãe Terra até ao momento de resolver a tarefa de criar e estabelecer a estrutura do centro de vida de acordo com os padrões da lei de Copna e transferir os seus poderes para esta estrutura de acordo com a lei do universo. Quero confirmar com isto que compreendemos quem é o centro de coordenação que terá de assumir a gestão, mas a nossa mensagem é que temos agora um círculo de 3 pessoas que tomam decisões. Inicialmente era mais amplo, mas o emprego das pessoas não permite participar. Por isso, neste momento, temos 3 pessoas que estão constantemente em contacto, organizam tudo, e o resto dos homens que estão incluídos no círculo são como num círculo consultivo. Assim, voltamos a eles em termos de competência e eles educam-nos. A nossa intenção é alargar o círculo se aparecerem homens com a mesma opinião. Somos a favor de governar a partir do círculo com uma decisão unânime. Ou seja, o círculo será concebido como uma unidade de decisão. Os representantes do círculo serão competentes em diferentes áreas e tomarão decisões em conjunto. Estamos prontos para ajustar a declaração de acordo com as circunstâncias da vida. Existe também uma visão estratégica. Sugiro que, numa primeira fase, falemos numa linguagem que as pessoas compreendam, para que não haja rejeição. Se utilizarmos palavras de alto nível ou incompreensíveis, as pessoas podem considerar-nos sectários ou pessoas doentes que falam com palavras incompreensíveis. Eu estava a fazer perguntas como: o que é que acha da Organização Humanidade Unida da Mãe Terra? Imediatamente houve algumas reticências e as pessoas disseram: gosto da Humanidade Unida, e também gosto do Novo Mundo Justo, mas a Mãe Terra faz-me lembrar algo religioso. E é por isso que estas 2 palavras, na primeira fase, muitas vezes alarmam as pessoas. Sugiro que, numa primeira fase, tendo em conta que somos todos filhos e filhas da nossa Mãe Terra, se fale menos daquilo que pode repelir uma pessoa e se fale na linguagem habitual. Caso contrário, podem surgir discussões e acusações de algum tipo, e este é um fenómeno muito desagradável. Sim, apercebo-me que, na maioria das vezes, estas questões podem surgir exatamente com os representantes da primeira Varna. Eles são a maioria e a sua visão do mundo é, regra geral, bastante limitada. Provavelmente algumas pessoas já ouviram canções como Mãe Terra. A Mãe deu à luz, a Terra,
e toda a gente percebe que sempre chamamos à Terra-mãe. E quando a humanidade se une nesta Mãe Terra, não há qualquer contradição. O próprio nome fala por si. E esta organização não se apresenta como uma seita. Uma seita é aquilo que está isolado. E nós não somos uma seita de forma alguma. Se uma pessoa não está pronta para perceber, nem que seja por um nome ou por tais afirmações, isso significa que ela ainda não está madura para isso. Serão criados centros de organização que permitirão reconsiderar. Em todo o caso, concordo consigo que são necessários pequenos clipes curtos. A pessoa que gera o nosso canal no YouTube e edita os nossos vídeos faz pequenos clipes que nos permitem encontrar essas frases curtas no espaço da internet que nós vamos prender, para que possamos chegar à entrevista completa se estivermos interessados. Qualquer informação que chegue a toda a gente, que seja um pequeno momento que prenda uma pessoa, e que depois ela comece a regar essa semente com outras chuvas de informação do mesmo género. Isto é muito importante. Vídeos curtos que dão uma explicação clara e precisa. Portanto, isto é tido em conta, e vamos tentar lançar no futuro sobre o mesmo tema, como, digamos, uma entrevista semelhante durante 1 hora ou mais, e lançar vídeos curtos que expliquem claramente os nossos objetivos, formas e passos para atingir esses objetivos. Isto permitirá, no espaço online, que as pessoas o ouçam. Neste caso, é assim. Estamos sempre preparados para ataques, mal-entendidos, e este é um processo natural e normal para todas as organizações, tanto benignas como não tão benignas. Aqueles que não estão prontos para fazer alguma coisa estão prontos para condenar com grande zelo. Isto é normal, é um processo natural. Sempre falei nas nossas emissões e nos bastidores dos meus pensamentos, não do ponto de vista de elogiar algo, atacar alguém ou criticar alguém. Partilho os meus pensamentos, que observo nas pessoas, que passam por alguns dos meus canais. A prática mostra que, se juntarmos esses pensamentos, as coisas andam mais depressa. Se nos fecharmos numa coisa, abrandamos. Repetiu a mesma palavra 2 vezes na sua resposta, se não estiver pronto. É exatamente disto que estamos a falar. Quando preparamos um projeto sério para pessoas modernas, não deve haver nada de repulsivo no nome do projeto, isto é um facto psicológico, qualquer psicólogo dirá. Tudo deve ser claro, para que a pessoa não fique presa. Caso contrário, muitas pessoas tentam explicar algo e assim por diante, enquanto a nossa tarefa é atrair imediatamente as pessoas para algo útil. É por isso que sugiro que pensemos no nome com ainda mais pormenor, para que seja mais fácil começar, para que não seja desencorajador. Gosto desta abordagem, maternal, terrena, mas aqui temos pessoas a escrever, onde está o pai? Sim, esqueceram-se do pai. Mais uma vez disseram que a mãe tomou muito sobre si, o início feminino está a manifestar-se muito fortemente, e esqueceram-se do pai. É isto que eu vejo e observo agora. Bem, Denis, o que tens a dizer sobre isso? Sim, eu queria também fazer uma pergunta ao Vitali sobre a humanidade unida da Mãe Terra, exatamente a Mãe Terra, uma vez que ele está na América. Vitali, partilha, como é que as pessoas de lá se sentem geralmente em relação a esse título de Mãe Terra quando tu te posicionas? Realizei um inquérito e mostrei o nosso clipe intitulado A Mensagem a diferentes representantes de diferentes nacionalidades em língua inglesa, aqui no ZEUA. O clipe está traduzido em diferentes línguas, árabe, etc. Há aqui representantes de quase todas as nacionalidades, o que me permitiu realizar este inquérito. Mostrei a primeira mensagem, chamada A Mensagem, a representantes de diferentes nacionalidades, de diferentes continentes, que vivem no território do ZEUA. Não têm ideias pré-concebidas, não me conhecem, por vezes são apenas pessoas aleatórias. Não têm qualquer interesse em lisonjear-me e em dizer-me que estou a fazer algo de bom. Observam e dizem o que lhes interessa. As pessoas ficam absolutamente entusiasmadas, houve até quem dissesse com lágrimas nos olhos, vamos rezar para que tenhas sucesso, o mundo precisa deste projeto neste momento. É o que dizem os cidadãos americanos, de diferentes culturas e etnias, com diferentes origens, de diferentes partes do mundo. Fiz este inquérito, mesmo que se trate de algumas centenas de pessoas, mas é um indicador sério. É por isso que dou desde já a minha palavra clara, o nome não é mutável, não o deixarei. Se o centro de coordenação decidir que é necessário mudá-lo, ou disser que devo abandonar o círculo do centro de coordenação se não mudar, estou pronto a sair. Mas o nome já foi testado, a forma como ressoa no coração das pessoas. Se no território da Federação Russa há pessoas com uma mente doente ou num estado espiritualmente doente, que não estão prontas para perceber palavras elementares, nas quais não há contradições, então elas simplesmente não têm como nos receber. Não quero unir toda a gente, especialmente os parasitas. Para que é que eles servem? Se uma pessoa é incapaz de compreender coisas elementares quando se diz Mãe Terra e unificação da humanidade e isso levanta questões, começa a procurar um pai. Essa pessoa deveria, antes de mais, ir para um hospital psiquiátrico e aí passar por um programa de reabilitação. Se coisas elementares levantam questões, então a pessoa não é espiritualmente saudável. Essas pessoas já tentaram infiltrar-se na nossa organização. Retiramos a sala de conversação do canal para que as pessoas não escrevessem, porque escreviam coisas que não quero perder tempo com disputas. Retiramos a sala de conversação por causa de pessoas espiritualmente pouco saudáveis. Não precisamos de ajuntar. Fomos concebidos para aqueles que estão prontos, para aqueles a quem isso ressoa, ou que tencionam fazê-lo. Aqueles que não estão preparados, porque é que precisamos deles? Eles só trarão discórdia e divisão. Há uma parábola, e provavelmente toda a gente a conhece,
em que um velho e o seu neto iam montados num burro. O velho estava sentado no burro e o neto ia a seu lado. As pessoas diziam: "O que é que se passa? O velho avô subiu para o burro e o jovem está a andar. É demasiado pequeno para longas caminhadas." O velho mudou de posição, pôs-se ao lado do burro e sentou o neto no burro. Foram mais longe e as pessoas diziam: "Olha, o velho mal se consegue mexer, mal consegue andar, mas o pequeno parece ser saudável, tem força suficiente." O velho decidiu sentar-se num burro juntamente com a criança e seguiram viagem. As pessoas dizem: "O que é que se passa? Não têm pena do burro, que mal consegue carregar os dois. Pobre burro." Dois deles subiram para cima. O avô perdeu a cabeça. A conclusão é que, por muito que mudes a tua posição, nunca conseguirás agradar às pessoas. 1 milhão de pessoas, 1 milhão de opiniões, e toda a gente verá algo diferente e quererá que mudes alguma coisa. Se eu começar a ajustar o título à visão de todos, se eu começar a ajustar, a minha cabeça vai começar a girar tanto que eu próprio vou acabar por enlouquecer. Há uma mensagem que recebi do alto durante certas meditações. Tomem-na como quiserem, embora tenhamos gurus diferentes. Eu estou em contacto com Deus e assim por diante. Não vou dizer isso. Estava nesse estado, tive a imagem de uma bandeira, que depois comecei a procurar na internet para ver o que significava e o que significava aquela cor. Eu nem sequer tinha conhecimento disso. Foi assim que tudo começou. Portanto, se recebi algumas mensagens no plano subtil de interação com o mundo divino, não vou modificá-las e ajustá-las às mentes de pessoas a quem nunca poderei agradar. Não preciso de pessoas que não estão no caminho comigo. Não reunimos toda a gente, mas aqueles que estão prontos. A organização é feita para aqueles que estão prontos. Arrastar toda a gente para transformar a nossa sociedade numa coleção de idiotas que só lutam entre si e discutem. Vejam, mesmo só para pegar no antigo alfabeto eslavo de hoje, tornou-se um tema de disputa e discórdia de muitas comunidades eslavas. Este vê-o desta forma, este explica-o desta forma, aquele explica-o de forma diferente. E o que é que acontece? As pessoas não estão preparadas. Por isso, não me vou adaptar àqueles que não estão preparados. Espero que o Denis me apoie neste aspecto e que o Anatoly, respectivamente, tenha a mesma opinião. Porque, como se costuma dizer, estamos em sintonia em muitas questões. Embora possa haver discordâncias algures, mas encontramos rapidamente uma opinião e soluções comuns. Portanto, em todo o caso, independentemente de quem me diz o quê, veja o ponto 1, a história do velho e da criança. Já acabei. Sim, gostaria de acrescentar que apoio Vitaly a 100%. Ele e eu somos, de facto, quase 100% parecidos. Bem, a este respeito, gostaria de acrescentar algo à ideia de que o nome contém, mãe, sim, o início feminino. Algumas pessoas podem ver isso do ponto de vista de: estás outra vez atraído pelas mulheres, não é? Bem, vamos apenas posicioná-lo de forma diferente. A posição era que a Mãe Terra está à espera de homens que restaurem a ordem nesta Mãe Terra. Sim, então isso significa que estamos a chamar homens para trazerem essa ordem à nossa Mãe Terra. É isso mesmo. E quando os homens se tornarem homens, isso acontecerá. Portanto, esta mensagem vai exatamente nessa direção. Assim, na nossa visão do mundo, na nossa herança, sim, a Terra sempre foi a mãe. E o Sol, a luz, para aquecer, para lhe dar calor, e ela deu estes frutos, a natureza que nós observamos, que ainda não foi completamente destruída, e que ainda há uma possibilidade de a reavivar toda. Para isso, precisamos de homens, homens a sério. Queria ir mais longe. O Denis fala muitas vezes diretamente com os meus pensamentos e palavras, o que me aproxima muito dele. Eu quero dizer uma coisa e ele já a diz. É isto que fazemos sistematicamente, e é por isso que nos chamamos irmãos espirituais. Sim, a sério, aqui está uma pessoa que fez uma pergunta: onde está o pai? E quem és tu? És um homem. Pois bem, torna-se um pai da Mãe Terra, como se diz, ou mesmo, respectivamente, um homem com energia masculina, que aprovará tudo o que tem de ser feito nesta terra. Não tens Deus em conta. Podem vê-lo como energia masculina, e a Mãe Terra é energia feminina. E é o homem que ainda ordena tudo. Tu nasceste neste corpo para aprenderes a interagir com todas as pessoas e a trazer à tona todas as melhores qualidades e criar o paraíso nesta terra. Pode dizer-se isto desta forma. Portanto, quem não vê a energia masculina, bem, olha para ti, talvez não a tenhas. É por isso que isto lhe está a acontecer. Onde está o pai? Onde está o pai? Cresceste com um pai? Se não, então temos de voltar ao tema que eu estava a abordar. Por que é que temos homens tão desequilibrados à procura de energia masculina? Sim, porque não a têm em quantidade suficiente. É por isso que tens esta pergunta. Mas não estou a culpar essas pessoas. É apenas a forma como a situação é. E se nasceste numa família qualquer, nasceste com falta de energia masculina, por isso esta é a tua principal tarefa, trabalhar nisso, tornar-te um pai. Um pai não apenas pelo facto de teres dado à luz filhos e teres 7 em casa, mas um pai como homem, como um exemplo na Mãe Terra. Mostrem a vossa energia masculina. O Denis disse-o corretamente, diretamente ao assunto. Não há maridos suficientes. O problema no planeta, na Mãe Terra, hoje em dia na Mãe Terra temos um problema. Não há homens verdadeiros suficientes, com letra maiúscula, com um núcleo masculino dentro. É por isso que não conseguimos chegar a acordo, não conseguimos encontrar um terreno comum,
Não conseguimos construir um mundo novo e essa é a única razão pela qual existem guerras. O problema são os homens. E se eles dizem que as nossas mulheres não são como eu disse anteriormente, as mulheres serão exatamente como os homens. Um homem não permitirá que mulheres promíscuas apareçam perto dele ou no seu ambiente e se comportem de forma inadequada. E se o fizerem, bem, aí está. E lá se vai toda aquela promiscuidade. Tornem-se homens, homens. E depois terão mulheres à vossa volta. Elas adaptar-se rapidamente ao vosso novo mundo, nem sequer precisam de ser treinadas de novo, tudo lhes é inerente por natureza. Tornem-se homens. Bem, isso é ótimo. Penso que temos um programa bastante extenso. E para não o prolongar, proponho que o terminemos com uma nota tão correta e solene, e que cada um de vós diga uma frase ou, talvez, uma mensagem que coloque uma pessoa no clima para algo bom, no amor, alegria e felicidade. Sim. Vamos começar com o Denis. Muito bem. A minha mensagem para todos é que cada pessoa deve pensar porque é que veio a esta terra, o que é que a trouxe aqui. Deve responder a esta pergunta a si próprio. Quando responder a esta pergunta, então sugiro que faça a próxima pergunta que tiver, para que comece a desenvolver-se nesta direção. É mais ou menos isso. Talvez seja um pouco estranho, mas esta foi a primeira coisa que me veio à cabeça. Obrigado. Muito bem, ótimo. Vitali, uma palavra para terminar a emissão sobre positividade, sobre amor, alegria e felicidade. Sim, por vezes pareço um pouco emotivo, mas na verdade é apenas um hábito de trabalho. Trabalhei como guia turístico durante 15 anos, pelo que falar alto e com emoção é a minha profissão. Conduzi grupos por Barcelona, Espanha e França durante 15 anos, por isso é algo inerente a mim. Por isso, voltaria a esse tema. Acho que é uma coisa primordial. Homens, tornem-se homens verdadeiros, fortes, decentes, justos, vivendo de acordo com a vossa consciência em harmonia com a natureza. E assim o mundo será ordenado pelos vossos atos e nós cumpriremos as tarefas que nos foram propostas. Sem vós, homens, nada faremos. E todos os nossos apelos que foram feitos hoje serão inúteis. O navio continuará a ser quebrado e nós afundar-nos-emos. Se ouviram a nossa mensagem, ajam, desenvolvam as vossas qualidades masculinas, adquiram um núcleo masculino e um espírito guerreiro, e ajam. Tudo de bom, tudo de bom. Obrigado a todos os que participaram na emissão de hoje, tanto no ar como fora dele. Penso que vamos continuar a discutir este tema muito importante, na minha opinião, e vamos também abordá-lo com honestidade e fazer perguntas difíceis. Congratulo-me com o facto de haver respostas honestas e sugiro que continuemos a tratar do tema económico. Proponho também que consideremos mais detalhadamente as fases de transição, este caminho de desenvolvimento, o próprio objetivo e, talvez, que demos algumas orientações. Quem pode agora vir onde participar, nós diferentes níveis das suas capacidades, para formar uma causa comum. Do fundo do coração, gostaria de agradecer aos participantes na emissão de hoje, a todos os que nos ouviram, a todos os que estiveram aqui na Câmara, desejo a todos as maiores felicidades. Até breve, é bom estar. Народное славянское радио. Для пытливых умов.